All my fellas, 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 all my fellas. Beleza. Meu nome é Lion, eu sou perito criminal e eu tive uma ideia muito louca de criar um Evidência Cast que é sobre perícia, um podcast voltado para perícia. E eu chamei um grande amigo, um professor, o cara é incrível, ele sabe muito sobre direito, que é o nosso amigo Samuel. Vou pedir para ele apresentar para vocês, quem não conhece, está já no ao vivo, né? Prazer, sou o Samuel, professor, né? Tenho mais de 20 anos de experiência como policial e estou aqui para contribuir, simplificar o direito e passar para vocês uma informação útil para o dia a dia. Né? A ideia, pessoal, é que quando a gente montou isso, é que a gente queria que as pessoas conhecessem tanto o direito como a perícia, como ela é aplicada. Na verdade, o principal objetivo da gente é trazer a perícia para vocês, o pessoal conhecer como é que é a perícia e tal, mas principalmente é da aplicabilidade disso, porque vocês iam olhar isso aqui e falar, pô, o cara é perito, fala isso, mas qual é a aplicabilidade disso no meu dia a dia? E aí, pô, Samuel, grande parceiro, o cara sabe bastante, tá sempre dando algumas dicas aqui do direito. Essa é a primeira live gravada, mas, tipo assim, já gravou já teve algumas gravações e essa é a primeira ao vivo para vocês. E eu tô muito feliz, de verdade, de estar apresentando esse Evidência Cast pela primeira vez ao vivo. Não foi programado, está acontecendo agora isso. Vocês pediram, a gente decidimos agora A gente transmitir ao está sendo vivo. avisado agora. Ela está sendo avisada agora. Se pediram, Nem ela agora. sabia. Pegadinha. Pegadinha, né? Pegadinha do malandro. E aí, pessoal, antes normalmente de começar, eu falo da gente aqui, quem é e tal, mas eu também apresento a nossa loja, que é uma das coisas assim, que patrocina a gente. A gente está montando uma loja, www.lojaoperito.com.br, vai ser no meio de fevereiro que ela vai ser lançada, e tem vários materiais, produtos voltados para a área de perícia. Quem quer ser perito? Vai ter uma lupa, vai ter uma lanterna UV, vai ter, sei lá, uma faca, vai ter um paquímetro, vai ter um multímetro, vai ter várias coisas voltadas, vários produtos voltados para a área de perícia. E aí, assim, se vocês puderem dar uma olhada lá na loja, o material vai ser bom e eu tenho certeza que vocês vão gostar, do mesmo jeito que a gente está fazendo um trabalho aqui de qualidade, tenho certeza que vocês vão ter os melhores produtos na nossa loja. Inicialmente falo isso e tem mais uma coisa, não, né? Não. Não, né? Ah, então, beleza. Chamada Então, sempre. é qual? A chamada... Todo programa começa assim: olá, perito, olá, perita. Ah, tá. Você que sonha ou simpatiza com as carreiras policiais, bem-vindo ao Evidência Cast. Lindo, muito lindo. E depois disso tudo, a gente normalmente apresenta os nossos convidados. E hoje, assim, eu tô muito feliz, assim, de verdade. Eu tô recebendo duas amigas gigantescas que sabem muito sobre a parte de documentoscopia. A primeira foi da minha turma, é a Lívia. A gente se conhece já há anos. 10 anos, por aí. E, pô, ela foi a cabeçuda da minha turma, ela sabe muito. Assim, tenho certeza que não só documentoscopia, vocês vão aprender muito com ela. Ela realmente sabe muito, ela é muito inteligente, vocês vão entender o que eu estou falando durante a entrevista. E documentoscopia, ela tá já há um tempo, vou perguntar para ela depois, mas queria apresentar vocês, se puder apresentar. Lívia, já começa a falar. Oi, tudo bem? Então, como o Lion disse, eu sou perita criminal na área de documentoscopia e desde que eu entrei na polícia, eu trabalho no setor de documentoscopia, né? Foi a minha primeira lotação, espero que seja até eu me aposentar. Isso. E a segunda pessoa que eu queria apresentar é a Elaine. Ela sabe bastante. Eu já percebi que, tipo, ela tem um conhecimento técnico maneiro, já de uma anteriores da gente, então tem muito mais experiência do que a gente. E queria apresentar a Elaine para vocês. Elaine, se puder, fala com o público aí. Pessoal, me chamo Elaine, eu sou perito criminal já há 12 anos, 13 anos, né, concurso de 2011, na verdade o concurso foi antes. Eu trabalhei na área de perícia de química, no PRPTC São Gonçalo, e agora tem 6 anos que eu já estou na área de documentoscopia, né, e pretendo ficar lá também até se aposentar, né? Porque a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. Que legal. Eu acho muito maneiro, cara, porque
é uma área, tipo assim, eu sou perito local, né? Tipo, vocês são peritos internos e vocês têm um conhecimento técnico tão profundo. Pessoal, vocês vão ter o melhor conhecimento aqui. Vocês vão, assim, a gente vai falar de maneira genérica, que não dá para aprofundar tanto, mas vocês vão ter ideia mais ou menos do que a gente está falando. E, então, eu vou começar, então, o nosso Evidência Cast. Posso começar? Tá de boa? Já Tranquilão? começou? Começar as perguntas brabas mesmo, então. Pressão, Tá. a A pressão. pressão. Primeiro eu quero Pressão. saber de vocês como é que foi até chegar a parte de perito criminal e ser... Porque tem muita gente aqui que vai prestar concurso para perícia, quer saber como é que funciona, qual é a formação de vocês, blá, blá, blá. Conta aí, Tá. Costa. Então, quando eu fiz o concurso, eu não me toquei que eu tava fazendo concurso pra Polícia Civil. Sério? Sério. Foi Acontece assim, bastante. eu não sei, não tinha me tocado nisso. Eu tinha feito um concurso anterior, é pra olhar pra lá? Pode falar com a gente, tá de boa. Eu tinha Relaxa. feito um concurso anterior, que era pra perito do MPU. Legal. E eu fui bem no concurso e tudo mais, mas não fui chamada. Só que fiquei com aquela coisa de perito na cabeça. Aí apareceu o concurso de perito criminal. Só que, tá, perito vou fazer. Você é perito? Depois que eu me toquei que era a Polícia Civil. Depois que eu passei, depois que comecei o curso de formação. Tu é engenheiro, né? Então, a minha formação é em engenharia civil. Uhum. Eu passei no concurso pouco depois de me formar, né? Eu me formei em 2013, no meio de 2013, no final eu fiz o concurso mais ou menos nessa época, né? Foi a prova. E a Cadepol já começou em 2014, né? Eu trabalhei muito pouco na área de engenharia civil. Uhum. Mas o concurso, quando eu entrei no curso, eu esperava trabalhar na área de engenharia civil, porque quando você faz a prova específica, né? Uhum. E no nosso concurso, na verdade, as únicas disciplinas eram português e engenharia civil. Sim. A específica, né? Então, eu pensei assim, não, vou entrar, com certeza, vou estar trabalhando no setor de engenharia, né? Vou fazer perícia de desabamento, essas coisas. Doce ilusão. Tu já tinha ideia disso, né? Que Não, você iria isso fazer perícia Porque dessas depois eu coisas. comecei a pesquisar, né? Uhum. Mas quando começou o curso de formação, que aí a gente vê o mundo que existe, né, da área de perícia criminal. Perícias que são multidisciplinares, como a documentoscopia, até a balística, né? Que a gente nem ouve falar sobre isso. Então, é o que a gente está até falando antes. Muitas vezes, o pessoal que é da formação da área de química ou biologia já tem esse contato desde o começo da faculdade, né, Elaine? Mas quem é da área de engenharia, por exemplo, isso não é uma coisa que chama atenção. Você acaba conhecendo por acaso, porque alguém comentou sobre o concurso. E foi assim, minha mãe viu lá no jornal e falou, Lívia, vai ter prova para perito. Eu falei, tá bom, tô fazendo. E aí foi assim. Que maneiro. Aí caí lá na Cadepol. Depois, no final da Cadepol, a gente tinha as opções, né? Botar nossas escolhas. Mas eu ainda continuei botando engenharia, o setor de engenharia. Ah, é? Era uma das opções. Eu tava na dúvida Aham. entre engenharia de locais, né? Engenharia e documentoscopia. Aí fica aquela coisa, ai meu Deus, eu gosto de documentoscopia, mas eu me formei em engenharia, será que eu não vou usar isso? Aí fiquei naquela dúvida. Aí me convenceram, sabe como? Falando assim, Nívia, vai para documentos. Lá é muito legal. O pessoal sempre traz bolo. É muito bom. Foi pela comida. Não, eu falei assim, não, tudo bem, é melhor, assim. Eu não... Porque também quando você fala perito criminal, o que vem à cabeça? O policial na rua, fazendo local de acidente de trânsito. Homicídio. E assim, eu não me via muito fazendo isso. Uhum. Porque é o estereótipo, né? É um estereótipo. Mas eu não me via muito na rua. Não queria andar de viatura, etc e tal. Não que a gente não tem que fazer isso, né? Mas se eu pudesse escolher, eu preferiria fazer um trabalho mais detalhista, mais ali na lupa, que é o meu perfil, né? Uhum. E acabei me encontrando. Hoje eu não me vejo trabalhando na perícia de locais de engenharia, né? Até por conta do todo aperfeiçoamento que eu tive na minha área, né? Mas até o começo, depois que eu fui lotada, eu ainda insisti um pouquinho na engenharia. Eu fiz o mestrado. Sério? Falei assim, não, eu vou... Não sei se eu vou atuar, se eu não vou, não sei o quê. Aí fiz o mestrado, terminei o mestrado, mas depois eu pensei, não, acho que vai... Minha área... Eu vou seguir pela documentoscopia mesmo. E foi assim. Gente, é muito interessante porque, tá vendo? Uma pessoa que é de engenharia civil foi para documentoscopia, que, assim, a princípio eu acho que não tem muito a ver, mas encontro a perícia tem tanta coisa maneira, tanta coisa que dá para aprender,
que encontra um amor, um propósito ali, vai para aquele caminho e é muito louco. Então, A vida leva a gente para caminhos que a gente não imaginava, Não né? imagina, A gente tem uma formação, não necessariamente só os peritos criminais, às vezes o próprio engenheiro, às vezes vai trabalhar com a área de economia. Em As banco, coisas vão né, e tal. aparecendo Sim, pra sim, gente sim. na vida, né? E a Sim. gente tem que abraçar. Sim, E acho depois a maneiro. gente começa a amar aquilo, né? É até interessante, né, para você que quer, né, servir como policial e não quer ir para a rua se expor por, sei lá, com a razão, medo, qualquer que seja, mas é super competente, tá aí uma excelente função, né? Você será útil, será um cientista defendendo a sociedade atrás dos bastidores. Vale a pena, tá certo? Tem lugar para todo mundo na polícia. Sim. A né? atividade técnica, ela é quão importante com relação a tudo, porque é o que vai, no final, lá dizer o que aconteceu e o que não aconteceu. Ela é hiper importante. Mas, assim, vamos parar um pouco de falar com a Lívia, quero saber da Elaine também, da vida da Elaine. Elaine, Aliás, né, foi um prazer enorme, uma honra. obrigado, de verdade. Obrigadão mesmo e tal. E história maneira e tal. Mas a gente vai continuar. Mas, Gostou da história do bolo, né? Elaine? Não, a história do bolo, mas, cara, se tivesse me falado isso, eu teria pedido também para documentos. Pô, documentos. bolo? Eu Caraca. já aprendi com elas quando cheguei. Nós entramos numa discussão ali De bolo. bacana. Não. Diferença de adulteração para Ah. alteração, que pode ter uma consequência jurídica, né? A gente vai falar um isso detalhezinho, a gente vai falar depois. isso depois. Bem legal. Vamos lá. Vamos saber sobre você, Elaine. Ah, Qual a sobre sua história? Como É. eu cheguei em documentos, né? Isso. Bom, eu sou química industrial, né? Fiz faculdade na Federal Fluminense. E lá a gente tem aquelas, na graduação, né? Tem aquelas semanas acadêmicas, né? De todo semestre tem. E aí chamaram um professor de Química Forense do Rio Grande do Sul. E ele deu esse cursinho. Foi, se eu não me engano, no segundo semestre da faculdade. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Que maneiro. Né? Eu me apaixonei, assim, por essa área. Só que na graduação, né, não tem uma disciplina, assim, nem eletiva tem de Química Forense, são mais esses cursinhos. Então, eu fui me aperfeiçoando nas técnicas lá, né? E quando eu terminei a faculdade em 2008, comecei o mestrado, e aí quando eu comecei o mestrado, abri o concurso para a polícia. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, eu vou me inscrever, porque eu quero ser perito. Você é químico forense. Né? Mas assim, eu achava que ia trabalhar lá na química, desvendando o CSI, desvendando Ramando. todos os vestígios, chegam lá e a gente coloca no cromatógrafo e tá lá, né? Aquele perfil Aham. todo. Já disse o que é, já me identificou e tal. E não é assim, o buraco é mais embaixo. Mas eu queria fazer isso. E aí passei no concurso, fui chamada na segunda turma, não na primeira. Deu tempo de terminar o mestrado, que não tinha nada a ver com química forense. E aí, quando eu fui lotada, eu tomei posse em 2011, fui lotada no PRPTC São Gonçalo para trabalhar com química, né? E aí fazia plantão. PRPTC, pessoal, é é Posto verdade, Regional de não. Perícia, tá? É onde normalmente os peritos vão trabalhar quando é interior, alguma coisa assim do tipo, né? Interior. Região metropolitana, né, do Rio, mas é considerado interior Interior, também. E aí, fiquei por 7 anos em São Gonçalo, aprendi muita coisa lá. A gente consegue adquirir muita experiência trabalhando no posto do interior, vocês sabem. E depois que eu tive minha filha, aí eu falei, não, eu acho que eu preciso de uma coisa mais calma na questão do plantão, né? Que lá a gente trabalha expediente e tal. E aí eu pedi para ir para documentos, que era a minha segunda opção. Já na Na Cadepol. Cadepol. Pô, Na legal. Cadepol. Minha primeira opção foi química, a segunda documentos. E a terceira era PRPTC São Gonçalo. E me botaram na terceira. Mas a gente consegue, uma hora a gente consegue. Uma hora... Né? A gente chega lá. É. E foi muito importante também esse período que eu trabalhei em São Gonçalo. E aí fui para documentos desde 2018, né? E assim, chegando lá me apaixonei por documentos, comecei a fazer bastante curso, porque a Cadepol prepara a gente, mas aí eu já tinha bastante tempo sem os cursos, comecei a me especializar e tal. E, como eu disse, me apaixonei, né? Não é um baque muito grande, não? Tipo assim, tu sair de um local e do nada, tipo, chegar num documento ali, tipo... É muito diferente, assim, Não era, não? eu não trabalhava em locais, eu trabalhava plantão interno, né? Área de interno, né? Apesar de fazer alguns estágios em locais. Aham. Mas ainda assim é um baque muito grande. Muda bastante a sua rotina e tal. Mas a gente aprende, né? Não, então, eu, tipo assim, eu fico pensando, tipo assim, a gente tem aquele medinho, né? Porque, cara, é uma área totalmente nova, a gente
por mais que a gente tenha um conhecimento já de Acadepol, cara, tu vai assinar uma parada ali que tu vai ter que ter um conhecimento Exato. prévio, né? Por isso que, assim, eu percebi que com esse conhecimento da Acadepol e já estava distante do que eu tinha aprendido, eu precisava me especializar mais. Legal. E aí eu comecei a fazer cursos e, assim, lá no setor a gente consegue aprender muito uns com os outros, né? O pessoal é muito aberto, compartilha conhecimento, não existe essa... Acho que o pensamento científico é esse, né? Compartilhar o conhecimento. Não adianta você guardar o conhecimento para você, você faz seu laudo e acabou. E aí você não está na sua função de servidor público, né? Você Sim. precisa compartilhar e o objetivo maior é esse. É ser servidor público, é servir a sociedade. Nesse caso, né? Porque tem a parte de perito judicial e tal, mas no nosso caso é perícia criminal e a gente precisa agir com esse objetivo. Então, eu fui para lá para documentos, me apaixonei e eu acho, assim, das áreas que tem a ver com documentoscopia, eu acho que a química é que mais tem a ver. Química, tu física, falou isso. das graduações. Gente, por quê? Quero assim, saber. Dos elementos, o documento, entrando na parte mais de documentoscopia, né? Aham. Ele é composto por algumas partes, né? Tem o suporte, aí tem tinta, tem impressão. E aí, na química, né? Na graduação, a gente consegue obter o conhecimento para estudar essas características do documento, entendeu? Quimicamente. A tinta, por exemplo, a composição de uma tinta, né? A gente consegue... Não que quem é de outra área não consiga aprender, né? Mas a gente já tem essa base de lá da graduação, né? E por isso que a área que eu acho que é mais afim à documentoscopia é a química. Até a questão da espectroscopia também. O que é espectroscopia, gente? Tô viajando. Explica aí, Elaine, você que é daqui. É uma técnica que a gente consegue utilizar para poder avaliar, nesse caso, dos documentos, comprimentos de onda. Né? A parada da luz, que você Isso, joga, que emite uma postaram há onda. pouco Como tempo, reage como à reage, incidência como daquela a iluminação. tinta vai se comportar quando incide uma iluminação com aquele comprimento de onda específico. Essa tinta é igual a essa, né? Tem muita gente que pergunta isso. Foi produzido pela mesma caneta? Isso sempre tem essa pergunta. Será que a gente consegue responder isso? Será que a gente não consegue? É difícil, é fácil? Entendeu? A gente... Pô, tu falou uma parada aqui agora, eu viajei mesmo. Porque olha só, esse espectrômetro, né, ele emite uma luz, e aí em qualquer objeto, né, normalmente objetos líquidos, normalmente é melhor, eu acho. Na química, né? trabalha com líquido, sólido, líquido, tudo, né? Sólido, A gente lá é só papel. Só papel. Só papel Papel não, mas plástico, papel plástico. Suporte Sólido. sólido, né? Sim. E aí emite uma onda e vai saber mais ou menos que material é aquele dali. Então, tipo, de repente dá para poder saber qual tipo de tinta, de qual caneta que foi utilizada. Dá pra ver um negócio desse? Na verdade, não saber a composição pela espectroscopia, mas assim, isso. Dá para pela espectroscopia Raman, que é um equipamento que tem agora lá no setor de química, né? Um equipamento top, né? Um top do Brasil mesmo. E tem alguns estudos, não é algo fácil, né? Não é algo fácil, tem muitos artigos, tem muito estudo nessa área para determinar a composição de tintas de caneta. Tem até uma colega fazendo doutorado nessa área. Dá para vincular essa tinta a uma determinada caneta? É possível? É isso que elas estão falando, mais ou menos. Mas ainda está em estudo. Tá em estudo, né? Se a gente tiver as canetas suspeitas, talvez a gente possa... O que consegue definir se a caneta tiver um comportamento, as duas canetas tiverem comportamentos diferentes sob a incidência de determinado comprimento de onda, como foi a figura que acabou de aparecer ali no vídeo, você consegue determinar que são canetas diferentes. Mas dizer que é a mesma caneta é mais difícil. Entendi. Entendeu? Ainda está em estudo. Um pouquinho mais, eu vou um pouquinho mais. Não diferente, são tintas diferentes. Tintas diferentes, né? Entendi. Não, legal que a gente já foi para esse caminho. Vamos falar sobre documentos, então. Já que a gente entrou já nesse assunto aí, o que é, gente? O que é um perito em documentos? É só para o pessoal tentar entender, quem não tem noção nenhuma aí fora e tal. Perito em documentos, analisa documentos. Pô, respondeu. Acabou a live. Acabou. Mas vai, fala Não, aí. então. A gente estava até conversando sobre isso, porque o que acontece? Quando você pensa em documento, você pensa só, assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça, quando eu falo, eu sou perito de documentos, aí você pensa assim, que tipo de documento que ela analisa? Qual o documento que vem na sua cabeça? Eu penso em identidade,
Identidade. Só identidade. É. Identidade, Borrão. carteira de motorista, passaporte, Isso. que são documentos oficiais, documentos de identificação, né? Mas documento não é só documento oficial. Também não é só documento em papel. Cartão bancário, por exemplo, é um documento, né? E a gente, inclusive, pericia cartões bancários. Só que hoje, o conceito de documento também vem se alterando, porque nós temos documentos no meio digital, né? PDFs, Words, fotos, né? São documentos, né? Foto é um documento. Foto é um documento. É tudo que transmite uma ideia, né? Principalmente no meio material, mas hoje a gente está vendo no meio digital. Eu vou viajar em inteligência artificial depois nessas paradas Ah, aqui, meu quanto Deus. alterar, mas beleza, vai, continua aí. Vai lá, É. vai lá. Aí, assim, a documentoscopia, ela tem algumas áreas, né? Uhum. E quando você fala, é grafoscopia, aí muita gente acha que grafo tá fora de documentoscopia. E documentoscopia é uma coisa e grafoscopia é outra. Não, grafoscopia tá dentro de documentoscopia, Ah, é? né? É uma sub-área. Isso aí ainda tá pano pra manga também falar, né? Porque tem gente que acha que estuda para perito judicial, sabe só sobre grafoscopia. Mas o lançamento gráfico está inserido dentro de um documento. Não adianta essa assinatura ser autêntica se o documento é falso, né? Pô, legal. Então, assim, o profissional dessa área, ele tem que ter o conhecimento tanto da questão da autenticidade do documento, quanto da análise dos escritos. Então, as duas áreas principais são a análise da autenticidade do documento, que a gente verifica os elementos de segurança e a compatibilidade com o padrão. E a outra área é a grafoscopia, que é a análise dos escritos. Manuscritos, né? E os manuscritos, eles podem estar no papel, mas eles também podem estar numa parede, podem estar numa carteira, podem estar numa porta, ser uma pichação. Então, assim, não necessariamente é papel, tudo é papel, documento é papel, não só. Pode estar digital. Isso. Aí depois a Elaine vai falar um pouco, porque é ela que é especialista em grafoscopia digital agora. Vamos lá, vou Isso é tentar legal. explicar um pouquinho. A gente fez uma pós na Polícia Federal e ela fez o trabalho de conclusão de curso dela sobre grafoscopia digital. Legal. Que isso está sendo introduzido ainda, a gente ainda não sabe qual é a dimensão que isso vai tomar, onde mas vai? tem a ver com a questão de captura em tablet, né? Uhum. E a autenticidade dada pela análise dos dados biométricos capturados no mesa. tablet, na mesa digitalizadora, né? Nossa Senhora. Captura... Aí vai, Elaine, fala. A gente já vai A entrar gente, nessa a área gente já. não, a Calma aí, gente não, tá vamos lá. fazendo Pra frente um maior... pouquinho, porque tá- Se fala muito hoje no tal do código hash, é isso? Que seria, a grosso modo, como se fosse um certificado, a digital mesmo, né? Do documento virtual. Né? Uma forma de rastrear, né? E atestar a autenticidade do documento no meio virtual. É isso realmente? Não, na verdade, o código hash, hoje, para documentoscopia, no caso de análise de documentos digitais, a gente utiliza para garantir a cadeia de custódia, né? Para você saber que o arquivo que você recebeu é o mesmo arquivo que foi coletado. Né? E o código hash, ele individualiza os arquivos. Então, isso é um ponto importante que a gente coloca no nosso laudo. É tipo o uma código criptografia, hash. né? Tipo, cada um tem a sua identidade, né? Isso. Legal. E tem vários tipos de código hash. Quanto maior a quantidade de dígitos, maior segurança. Isso é que a gente usa para cadeia de custódia. Mas você está perguntando a respeito da grafoscopia? Não. Como comprovar, né? Que aquele documento realmente ele é original. Né? Eu assinei o documento, não estou questionando a minha assinatura, mas que aquele documento que foi transmitido, né, por meios virtuais corresponde àquele que eu assinei aqui, não houve nenhuma Isso tem a ver adulteração com dele. assinatura eletrônica, né? O uso de... Aí tem criptografia. tem a criptografia associada que garante a autenticidade daquela assinatura eletrônica. Aí isso faz parte da análise de documentos digitais, mas começa a ter uma ligação, não, ligação mesmo. uma ligação, da informática, né? entre a informática
É uma E interface. É uma É muito isso, novo, interface, né? era a palavra que eu Interface. queria lembrar. É Entre a interface informática entre a e informática e a documentoscopia. E é por aí que a gente está começando a trilhar, né, o caminho. caminhando Porque aí. o futuro O é futuro, esse. a tendência Ah. vai ser unir, então, a parte É. de informática, né? A tendência é essa, é isso, multidisciplinar, bacana. vai se tornar Isso, multidisciplinar. isso acontece muito na perícia. Vou até explicar para vocês. A gente, por exemplo, um local de engenharia. Aí, sei lá, um caminhão caiu na ribanceira, sei lá. Cara, tem tanta essa interdisciplinaridade que é tipo, cara, precisa de um engenheiro civil, um engenheiro mecânico. Então, provavelmente, pelo que estão fazendo e tal, documentos uma hora vai vir em químico, vai vir o cara de informática, vai todo mundo se juntar ali para chegar num É o que a num Ellen comum, estava né? falando no começo. A documentoscopia tradicional, a área da graduação que mais se identifica são as áreas de química, farmácia, que tem essa ligação, que aprendem um pouco disso na faculdade. Mas hoje, esse universo já começa a mudar, porque a gente está saindo do físico. E as técnicas de química, de física, que são usadas, né, para identificação de falsificações e alterações em documentos físicos, não são aplicadas a documentos digitais, ou digitalizados, ou natos digitais, né? Que doideira. Então, é uma O que a gente é uma consegue, o que a gente evolução. consegue usar é o nosso pensamento, né? A gente tem, quando a gente vai analisar um documento, a gente começa a busca pelos vestígios, né? Pelos detalhes, pelos mínimos, né? Isso aí a gente leva também para a parte de informática. Mas a técnica é outra, São é outras diferente. técnicas. Mas os conceitos de documentoscopia, a gente continua aplicando, né? Então, mas a minha só para poder dar uma aplicabilidade aqui para a população e tal. Acabou esse negócio, então, de notário e tal? Não, de não ter que acabou, fazer esse negócio? não Como é que funciona isso para a acabou, população? calma. Então, como é que... Não, o mundo Vou está em viajar aqui. transição. Isso, né? O mundo está em transição. O papel não acabou e o papel não vai acabar tão Uhum. cedo, eu acho, né? Mas a gente começa a ter elementos digitais. Aí entra um pouco dos documentos que a gente chama de documentos híbridos, que são documentos que estão no meio físico, mas tem elementos digitais associados, né? Segurança digital associada. Legal. Que são, o que a gente vê hoje são os QR Codes. Né? E o maior exemplo disso é o nosso CRLV. Uhum. Né? Hoje é o CRLV CRLV é aquele documento do carro, do carro, pessoal. Que era aquele verdinho. Verdinho. Mas E conhecido como agora verdinho. não é mais o verdinho, Não tá é mais lá. Não. Agora Eu tô ele perdido é em documentos. digital. Fala aí, gente, como é que é esse negócio? Ele é digital e É? aí você pode imprimir, né? Aí você foi parado numa blitz, aí você pode mostrar ou do celular, que tem no aplicativo, que você baixa lá do Detran. É Detran ou GovBR? Não me lembro. Acho que deve ser Acho igual que ao é BR. igual É. Ou então É, você deve ser tem, Natran, na o site deve legislação ser também, você tem direito a andar com um papel impresso, né? Com o QR Code, que aí o policial vai lá na Blitz com um aplicativo específico e lê aquele QR Code e vai fazer uma verificação dos dados. Ah, tá ok, seu carro. Não, os dados não estão batendo. Peraí, Legal. vamos verificar. Esse carro vai ficar Fica apreendido. mais difícil né? aquela falsificação material, física grosseira, né? Fica mais difícil, né? Tem de tudo, Tem né? de Tem de tudo, tudo. O pessoal consegue fazer um monte de coisa. A segurança daquele papel, ela está associada ao QR Code, a validação através do aplicativo Vio, né? Que é o Acho que eu já vi esse é o aplicativo. sistema Vio, que gera o QR Code dentro do Detran, né? Da Senatran, e produz esse QR Code, associa o documento e a população pode fazer a validação através desse aplicativo. Eu já vi isso em placa de veículo, Também, fazendo também. alteração de veículo, né? Então, placa de veículo é um documento. E sim. Que tem uma tecnologia ali sinistrona de documento. Cara, é muito louco. E é interessante que esse aplicativo, ele é para todo mundo, não é só para perito, né? É gratuito, qualquer pessoa pode baixar. Bacana E para isso. verificar. Vou lá comprar um carro, né? Ela quer verificar o documento, ela pode fazer isso. Aí, dica aí, vai. Fala muito essa bom. dica aí. Se como a pessoa funciona. quiser, vai comprar um carro e aí o vendedor mostrou o documento lá e você quer conferir. Você também pode pegar o seu aplicativo, o seu celular, baixar o aplicativo e conferir se está tudo ok, os dados estão batendo, né? Obviamente tem que ter um pouco de cuidado, porque também existe falsificação no papel, né? Alguns falsários mexem um pouco no papel e talvez a pessoa não enxergue, mas já é um ponto aí para a pessoa tentar garantir. Ah, não, esse veículo tá ok, posso comprar, entendeu? Esse aplicativo Vio, depois eu boto nos stories aí para vocês que estão acompanhando ao vivo. O aplicativo. Depois E o eu mando pra Vio, vocês. ele não serve só para autenticidade dos CRLVs. Tem vários documentos públicos, né?
oficiais que utilizam o VIO como certificação. Sério, qual? Agora não tô me lembrando. Tem algum assim Tem que você vê na CNH, né? cabeça? CNH dá A pra ver, CNH, Funciona esse CNH negócio? funciona. Eu acho Vou testar. também, é uma informação que eu não tenho certeza, mas a gente pode procurar, que algumas empresas privadas também podem utilizam. utilizar a solução VIO para comprar a solução. para poder utilizar como um método de autenticação de algum documento dela. E aí, por que o documento em papel ainda está ali, Existe, né? é. Existe. Porque ninguém é obrigado a ter o celular para Sim, apresentar sim, sim. e nem sempre você vai conseguir ter internet. Daqui, vamos dizer, numa zona de fronteira. Enfim, No interior doido dessa vida. o Brasil é um país enorme e muito heterogêneo, né? Então, tem gente que tem acesso a celular e tem gente que não tem. E as pessoas não podem ser privadas do direito de ter um documento porque elas não têm acesso Celular. aos meios eletrônicos, né? Então, por isso que a gente acredita que o papel vai permanecer por um tempo. Só se tiver uma revolução muito grande, mas agregando mais outros tipos de segurança que não só os elementos de segurança gráfico, que é o que a gente basicamente analisa. Que aí a gente volta lá. Volta para os vamos voltar documentos pra onde a gente tradicionais. começou. Vamos voltar sobre o documento, vou perguntar uma parada. Você perguntou sobre notário. Há documentos que a lei exige, né? A intervenção dessa figura, que é o oficial de notas, tabelião e notário. Aí, e às vezes escritura pública. Então tem a parte física, hoje também digital, mas há necessidade de intervenção dessa figura, entendeu? Para O iniciar. que seria intervenção de figura, foi mal? A chancela, a fé pública, A fé do pública. tabelião, Não, dessa então. pessoa que tem esse poder, né? Esse poder De dado pelo registrar Estado. as sim, vontades das exatamente. pessoas, dos Papel, cidadãos. Eu ia falar sobre isso, só para ter uma ideia. Acho que o Tracy falou sobre isso quando ele veio aqui sobre papiloscopia. É que o documento é uma parada. A gente está viajando aqui, está falando sobre documento, um papel e tal, mas é uma parada tão importante, um material tão importante que praticamente diz se você é você, né? Então, tipo, uma identidade, né? Não é à toa ali que a identidade está Porque existindo, você não. pode ser preso no lugar de outra pessoa. Aham. A Ou importância... botar outra pessoa no seu lugar se você não tiver a correta identificação de um documento falso, né? Sim, a importância do documento é tão gigante que tem todo esse parâmetro, né? Toda essa O estrutura. documento tá na nossa vida desde que a gente nasce até a gente morrer, né? Nossa certidão de nascimento, nossa certidão de óbito. É interessante, né? Porque aquele que é preso ou réu, ele tem o direito de mentir, né? Uma testemunha, ela não pode mentir nem calar a verdade, porque é crime, falso testemunho. Já o acusado, ele pode falar o que ele quiser, que foi abduzido, o que ele quiser. Só não pode mentir sobre uma coisa, a própria identidade, né? Que, inclusive, se ele disser que é fulano, é um crime específico, né? Bacana isso. Como o né? direito vai em todos os pontos, né? E aquela questão da assinatura, que eu lembrei agora, que a gente fala, só a assinatura, vai analisar só a assinatura, um perito judicial. Às vezes tem um selo ali notarial, né? E a gente precisa ver se aquele selo é autêntico. Né? Exatamente. Caraca, então a pessoa tem que se preocupar tanto com a letra, assim, o grafo da parada e tal, e também o documento que tá essa parada. Sim. Porque, digamos que essa caneca seja um documento. É um documento. Um documento... Que é vendida na nossa loja, Boa. www.perito.com.br, tá? Boa. É um documento. Então, foi expedido por um órgão público, é um documento oficial, ele é válido. Mas digamos que o líquido aqui seja uma informação, que eu tive intenção de inserir esse líquido que é falso, né? O documento, ele é válido, mas essa falsa informação, né? A gente fala que é o quê? É falsidade intelectual, subjetiva, né? Não é material, porque materialmente, isso aqui, o corpo existe. Foi O feito falso por é quem só deveria aquilo. fazer. Isso é crime específico, de falsidade ideológica, não é falsidade documental. A gente fala que é falsidade intelectual, porque a informação é inverídica e tem o requisito, que a gente fala no direito, que é o elemento subjetivo, que é a intenção, né? Que é a intenção de alterar a situação jurídica, para prejudicar terceiros ou se beneficiar. Só para... Trazer mais Momento jurídico, conhecimento. Momento jurídico, muito legal. Momento jurídico. Vai na nossa área mesmo, porque a gente
o documento, ele é o quê? Ele não é só o papel, o suporte, por exemplo, uma identidade. Ela não é só aquele suporte, ela é também o que está escrito ali, os dados, seus dados, a personalização. Sim. E a gente analisa também, não o dado em si, mas como ele foi inserido ali. Exatamente. Né? Existem tipos de impressões diferentes que são especificadas em lei, né? Em decretos, para a gente identificar se aquilo ali foi produzido realmente com equipamento ou da forma que está especificada na lei, né? Ela foi impressa em toner, foi impressa em jato de tinta, né? Isso aí é importante para a nossa análise de um documento autêntico ou não. A forma, porque o que ela ia falando, acho que você começou a falar sobre isso, que o documento tem duas partes, né? Que é o suporte, que é o Tem um documento aí pra substrato. poder Só chama mostrar? de espelho, né? É porque esse aqui vou mandar a caixa essa de parte- Não, mas esse isso aqui é aí. difícil. De explicar? É porque Porque não tem dados de Isso personalização. puxar um leque interessante. O papel, que é o substrato, que pode ser papel, pode ser um plástico, no caso de um cartão, por exemplo. Ou da nova carteira de identidade, que vai ser em cartão também, polimérico. O substrato é o papel ou o plástico. E depois vem as impressões da gráfica de segurança, que é a calcografia, O que é calcografia, gente? Mostre. Só por alto É um tipo de impressão de segurança. uma impressão. É Ah, aquela tá. impressão que a gente sente o relevo dela. Tipo de nota, que a gente sente relevo ali e exato. tal. E na mesma, nossa, a mesma. Legal. nosso documento também tem, nas Tem vários tarjas laterais, documentos né? que a gente- E a Como cédula é? também tem, calcografia. Calcografia, É legal. uma impressão de segurança em alto relevo. Legal, né? Legal. Tem todas as características dela, mas essa é a principal, É de segurança relevo. porque não é qualquer gráfica que tem Sim, acesso a esse equipamento. Para Agora, fazer esse tipo de impressão. papel, né? Esse tipo de impressão. Impressão. E nem a essa tarde permissão, tem- né? nem Porque tem permissão. que ter toda uma segurança associada. Tipo, a Casa da Moeda é uma gráfica de segurança. Tem Todo- mais gráfica de segurança? Tem. Quem? A Benote, né? A Benote, Valid, Valid, Thomas Tress. Gregg. Tem várias. Ah, é? várias. Pensava que, tipo, só existe a Casa Mas da são Moeda. inúmeras, aqui. não. A Casa da são Moeda só faz. algumas, né? É a única que faz papel moeda, né? Que são as cédulas. Mas os documentos de identificação dos estados podem ser produzidos por outras gráficas de segurança, outras gráficas de segurança privadas. Pô, legal, mas assim, é meio... Assim, pelo menos a Casa da Moeda tem toda uma segurança sinistrona Mas lá. essas gráficas Essas outras também também têm que tem. provar Tem que que provar tem que tem essa essa- segurança para poder Porque fazer, sair esse papel em qualquer fabricar. canto, ferrou, Exatamente, qualquer por isso que é de pessoa, né? segurança, porque só tem toda uma segurança envolvida, tanto da questão do fornecimento do material que vai para da tinta, do papel, de como entra e como sai as coisas de dentro desse local, todo um controle de descarte, tudo isso é controlado, por isso que é de segurança. É porque hoje, né, como a tecnologia evoluiu, nós temos aquelas impressoras que imprimem até em 3D. O cara pode fazer uma arma, imprimir uma arma. Né? O que se dirá disso aqui? Então a gente diz o seguinte, quando o corpo aqui é substancialmente adulterado, né, aí o documento é falso por si. Né? Acontece muito, você que é pai, né? Seu filho chegou, tá? A polícia te ligou, seu filho foi preso na boate, usando um documento falso. Né? Para ter 18 anos. Exatamente. Aí que cabe a perita, né? Avaliar se ele usou aquele documento falso, que é um crime específico, né? Ou se ele foi a pessoa que criou o documento falso. Mas a gente não vê isso, não. Não tem como ver. Não, porque o perito não. o perito né? não. Pra O investigação. perito não, porque isso faz parte da investigação. Mas vocês não Tá. verificam se aquele documento é ué. falso ou não? Não, isso sim. Sim. Mas ele falou da questão da intencionalidade. Se foi a pessoa que fez ou a pessoa estava usando. Sim, Ah, sim, tá, sim. Não, a entendi. gente avalia o material. Esse documento é falso, Sim, esse sim. documento é autêntico, esse documento é alterado. Sim, mas pela isso. forma de inserção das informações no documento. O que a gente faz é assinatura, constatar é. como foi feita essa falsificação, com esse documento falso, ou como foi feita essa alteração, né? Mais técnico do que parte É, subjetiva. e aí né? Essa parte depois- Intenção, né? investigativa, né? E depois, para onde for esse laudo, seja no inquérito ou depois num processo, quem vai avaliar
a forma como... Se isso daí caracteriza um crime ou outro, através da forma como ele fez. Você vai estar no Sim. laudo da forma que ele fez. Sim, Agora, sim. como é que vai ser Mas, avaliado? mas já é uma informação útil na investigação. Sim, sim. Por isso que a Ah. gente prioriza sempre isso. Não só escrever se ele é autêntico ou falso, mas como foi feita essa falsificação. Sim, Usou sim, sim, isso, sim, usou sim. aquilo dessa Que forma. ele pode chegar Sim, sim. a um suspeito, Sim, sei sim. lá, usou a impressora jato Tal, de tinta é, e tal. sim, sim. Óbvio, Aí o é bem adolescente genérico tem isso, lá tá? É bem impressora difícil em identificar uma casa. impressora. É de alta mas só um qualidade. exemplo Como assim Foi difícil? uma Não falsa... entendi. de identificar uma impressora que fez aquele tipo de impressão, né? Aí existe essa possibilidade, Aham. mas é um exemplo genérico. Por exemplo, essa impressora aí, falsificação é jato de tinta. Aí o cara tava com uma impressora atômica. Então, não é pode, exclui. pode exclui. Não, ou... É bem genérico É, isso, bem porque que é simples, né? interessante. Bem Não, simplificado. mas, por exemplo, mas se é foi feito numa gráfica, Aham. não tô falando de gráfica de segurança, mas foi feito numa gráfica ou a pessoa imprimiu em melhor. casa. Sim, sim. É por quê? Exato. Primeira coisa. Foi o seu filho que fez, É, imprimindo a carteira dele, a jato de tinta na sua impressora de casa, Ele comprou ou foi uma um falsa. cara que Vendeu pra ele. fez o documento, assim, Isso. muito bom. Esse julgamento, quem vai fazer depois é o Sim, operador sim, de sim. direito. Existem Mas tipos de Aham. simulação que não é qualquer Sim, pessoa sim, que sim. faz, né? Exatamente. Porque uma vez você excluindo, né, a possibilidade do menor ter feito a carteira, aí é sinal que alguém entregou para ele essa carteira. Né? A pessoa que fez o documento, se ela usar o documento, o crime é de uso, porque absorve, né? Um puxa o outro, a gente fala que absorve, né? Ela fez para usar, vai usar, então é uma coisa só. Agora, se outro cara fez o documento e entregou para ele, corrupção de menores e a falsificação do documento. Por isso que é interessante o seu trabalho, né? Para quê? Para excluir possibilidades. Você já excluiu, não foi aquela impressora? Então não foi feito em casa, então não foi ele que fez. Tem mais gente para você trazer para cá. É Interessante, importante né? mostrar todos os vestígios que a gente achou naquele Sim, documento, sim, né? sim. Pode, naquele momento, a gente não julgar que aquilo seja importante para a investigação, né? Porque a gente não está tendo uma visão de um todo ali naquele momento. Mas no futuro pode ser. Então, isso é importante. Que o perito sempre constate o que ele está vendo. Sim, Né? sim, sim. Fazer o juízo de valor ali já não cabe a gente. Né? sim, Mas sim. constatar sim. O nosso objetivo é auxiliar a autoridade, Sim, o sim, juiz, sim, sim, sim. a chegar num desfecho. A verdade, né? Né? Na Que faça verdade, com justiça. certeza, mas isso é de extrema importância. Eu falo o que seria da investigação sem a ciência, né? sem vocês, né? E vou corrigir uma coisa, sempre tem aquele cara que é muito técnico, né? Menor não comete crime, é fato análogo a crime, tá? Eu falei crime, mas já estou corrigindo para ninguém brigar comigo. Aí, deixa eu só concluir que eu estava falando das partes do documento. Substrato. O substrato. Depois vem as impressões, que são feitas na gráfica de segurança. Não? Que a gente chama de... são as pré-impressões... Isso, são as impressões de segurança. E junto também tá a marca d'água, isso são coisas todas que são feitas na gráfica. E ele sai da gráfica para o emissor em branco, né? Só com todas essas características de segurança, mas sem os dados. Tem marca d'água, tem documento também, só que só tinha em nota. Tem documento também, Tem, marca d'água. tem. Um monte. Mas Ah, a gente... Inclusive tem marca d'água Deixa eu em ver se eu vários consigo. outros papéis Ah, que é? não são de segurança. sim. Né? Ah, Esse legal. é um problema porque o falsário compra um papel com uma Sim, marca sim. d'água e diz. A pessoa olhou, botou lá contra a luz e tem marca d'água. Mas não é a marca d'água com a especificação Sim, sim, da legislação ou do padrão. Deixa eu ver se Então, dá mas pra- aí, vamos lá. A gente também aqui fala muito para a população, né? Como é que um cidadão de Dá pra bem, ver. como é que uma pessoa normal, um ser pensante normal, consegue ver isso, gente? Porque, cara, eu vou olhar assim e falar, cara, tem marca d'água, maneiro. Então, Dá uma dica aí pra galera. Uma tipo assim, dica. entendeu? Que, assim, na verdade, é a base da documentoscopia. É o confronto entre um documento autêntico e um documento falso, né? Um documento questionado, na verdade. A gente tem uma cédula que está sendo questionada. Você está na dúvida se essa cédula de R$100 que você recebeu é boa ou não. E você tem uma que você pegou no banco ali, que você tem certeza que ela é boa. Eu já entro na filosofia aqui, tipo, cara, já não tudo sei pode ser tudo falso. pode ser falso, né? Fica meio Não, mas no viajando. nosso caso de documentoscopia, a gente recebe os padrões dos emissores. Então, No banco, tá garantido, a autenticidade está garantida ali. aquela O nota Banco do banco, Central pô, manda o padrão de nota de cédula de 50, 100, todos pra gente. pô, legal. O Detran manda os padrões das carteiras de identidade, né? E a gente e inclusive, isso é uma coisa importante. A gente tem que estar sempre com os padrões atualizados. E não adianta você Legislação muda confrontar
A CNH, essa CNH daqui, Eu nem sabia como é que é a Nova. CNH. Minha CNH essa já é nova diferente, com aquela, né? a mais É, antiga. tá- Não tá vencido, adianta, tá os, vencido. os A mais elementos de segurança antiga, são é. tão diferentes. Então, se você for confrontar com um padrão antigo, você vai achar que aquilo é falso. Sim, Entendeu? eu já tava olhando que tu era falso. É, Pô, a achou minha que- não é assim. Eu trouxe logo a falsa. Logo a falsa. Os documentos antigos eram mais fáceis, né? É, de sim. falsificar. É. Então, o que, que a gente faz? A gente pega um que a gente sabe que é bom. Que tem certeza que é bom. Você pegou lá, eu sei lá, sua CNH. Eu não falsifiquei minha CNH, ela veio lá do Detran. Essa aqui eu tô desconfiando que é falsa. Então, eu começo a olhar as características dela e tal. Aí eu vejo, Que coloco... característica normalmente uma pessoa, um cidadão de É, bem um comum cidadão. pode E às ver vezes assim. não tem uma pra É, comparar, então, né? Que ele primeiro, consegue olhar a assim marca legal. d'água que a gente olha, né, contra a luz, que a gente vê lá o pessoal no caixa, a mulher faz... Pô, dá raiva Eu, isso, quando gente. eu cheguei aqui... Gente, como é que É, tá falsificando como é que a ela- parada? Quando Já eu tá vendo cheguei assim. aqui, eu percebi que Elaine é muito detalhista, né? Tá de parabéns, tá? Parabéns. Vou fazer uma pergunta, então. É inerente à profissão. Qual documento desse é mais difícil de falsificar? Não, calma aí. Calma. Deixa ele, calma aí, deixa ele vai terminar, gente. Tá falando substrato, dá lá, dá e nota. tem elementos de elementos de segurança que são próprios para a população conseguir identificar, porque não adianta você ter um documento de segurança que ninguém sabe como Sim. identificar, né? Então, aí tem a marca d'água, no caso da CEP. Tem o registro coincidente, que é, tá vendo isso aqui? Não sei se vocês conseguem ver contra a luz, tá vendo isso aqui? Eu tô vendo, Essa mas parte você aqui. Aponta pra câmera lá, Parece que pra tem pessoal um- ver. Essa né? parte aqui é o registro coincidente, que no verso tem a continuação dele. Então, se você coloca contra a luz, vai ter que encaixar direitinho esses quadradinhos, formando o número 100. Essa é uma nota Essa é verdadeira, do- né? Essa é boa. Amém. É, Será que é mesmo? aí você pode olhar a faixa de segurança, né, a Faixa faixa holográfica, Aham. as características dela. Você vê que ela tem esse... Ela tem que mudar. Tem que Esse brilho, né? Tem esse brilho, não é uma coisa Tipo estática taso. colada só um alumínio aqui. Não é, ela tem esse movimento. Você tem que ver a qualidade daquilo. Você tem essa cédula boa. Você pega uma cédula falsa, ela não vai ter a mesma definição da impressão, até porque é outro tipo de impressão, né? O pessoal... tem uma parte legal aqui, que eu não sei como é que vê. É latente. É escrito... Como é que mostra? Que Como que é vai latente? mostrar? É o escrito latente. Tá escrito Você, latente aí? Não. É um registro latente, que você não vê Olhando assim de frente, reto. Tá escondido, né? Ah, é? uma coisa escondida. Mas a Você calcografia, coloca peguem assim, aí suas notas de 100. Quem tem em casa hoje em dia, pouca gente anda com nota de 100, né? Eu só ia olhar. Qualquer nota, Então, né? Não a sei gente de cem. Parado, Qualquer parado. uma, de dois já tem. Olhando ao nível dos olhos, a calcografia, que isso aqui é feito em calcografia, que é essa impressão em relevo, Uhum. eles conseguem, esses são os artistas gráficos que bolam isso lá na Casa da Moeda, né? Você consegue ver o número 100 escrito, imagem fantasma também, que eles chamam. Caramba, então se Vê tu olhar na assim, você horizontal, tem que olhar assim, no ó. horizonte, não, né? Virado assim, quase... Quase no horizonte. É, como fosse o perpendicular horizonte, ao né? sol. olhos, aqui. perpendicular aos Aham. olhos. Consegue Ó. ver? Com a lupa é mais fácil, né? Com essa... Não, Esse esse é pra população ver é assim sem mesmo, equipamento. sem equipamento. Então, mas é bem... Consegue ver o 100 assim? Tô vendo, mas é bem... É porque esse é um elemento, esse 100 aqui, ó. é um elemento Não, é muito de baixo. importante. Não, Não, é é de qual baixo. 100? Vai aqui, segura aqui pra você ver. qual 100, gente? Não é, você não vai ver 100 assim, Não, olhando assim de não. frente. Isso, assim, isso. Olha pro cantinho daqui. Ah, tô vendo aqui nesse 100 aqui. Não, é de baixo desse. Embaixo dele aqui. Nessa tem um tarja 100 azul. aqui, mano. É, ué, muito doido, né? Caraca. Esse é um elemento importante, porque a população consegue ver. Aham. Sem equipamento Sem nenhum, equipamento sem nenhum. lupa, sem nada. É, sim, e o sim, falsário, quase impossível dele Sim. Consegue simular. reproduzir isso. Vou Tem falar um que é impossível 100, porque rapaziada, aqui, é ó, muito nesse, possível, muito nesse forte, negócio mas- aqui. Tem um 100, se tu olhar mais ou menos, é tipo taso. Vocês brincaram de taso quando era pequeno? Isso, Aí caso você- fazia assim, mais ou É. menos, tinha aquela holográfico, sei lá, aquele negócio. Isso. É o que tem aqui. Tem um 100 aqui. Dá Tem. pra De ver, 10 tem dá pra 10, ver sem a 10, lupa. 50, Dá pra ver sem a 50, lupa. Dá pra ver sem a lupa. É importante. Cara, um dia Tem falaram sobre a a- nota de 200, só viajando aqui rapidinho, mas vou voltar rapidinho. A nota de 200, que ela tinha um tamanho diferente do que, acho que a Defensoria Pública da União, sei lá. Aí tinha um tamanho igual ao... É igual de de dois. de 2, e aí o pessoal, Não, um cara que é parece cego, muito. um Parece cara É o que é mesmo tamanho, cego de não, dois. não sabe, né, diferenciar É e o tal. mesmo tamanho. Não, mas tem um dispositivo aqui Pra pra pessoa que é cego cega. ver. Isso. Pra cego ver. Então, pra pessoa cega, Tá vendo? consegue ver? É que eu não sei É os braille, é códigos. braille? Não, isso Não. aqui não é braille, mas é um código. São três pauzinhos na de 100. Sim, sim. Eu não sei Mostra aí qual pra é. tela aí. Eu não, aqui.
Aham, tem E três pauzinhos aí, aí. se você fechando o olho, você sente. Né? Claro que os cegos que estão acostumados a ler braille vão ter essa sensibilidade Sim, muito sim, maior. sim. Então, eles vão pegar a cédula, vão ver, 3 Eles sabem tracinhos, qual esse tamanho aqui cada um. é de Que 100. maneiro. Se for riscadinho para esse lado, é que eu não sei quais são os códigos. Uhum. Aí, não, essa aqui é de 50, então. E tem esse dispositivo aqui, entendeu? Pô, Os cegos. maneiro. Mas eu nunca vi nenhuma campanha ensinando isso para os Tem cegos. pouco. É. Que não seja o braille mesmo, sim, que ele sim. chega lá e vê. Na verdade, Mas eu isso é não braille, sei pelo que porque ela tá falando, é eu- mais ou menos braille, né? Parece Não, ser o braille. braille são Braille é aquelas uma bolinhas. linguagem, né? Então, mas aí também deve ter É uma só um bolinha, relevo não tem tudo, não? tátil, não. É o Não? relevo tátil. Ah, relevo tátil, não é um Não, pontinho não, ali, não não. tem Não. bolinha não. Braille são bolinhazinhas, você passa assim. Aqui, ó. Não Caraca, tem- maneiro. É outro código, né? É outro Outro código. É um código. código. É um código código. para eles, né? Tipo o inglês pro cego. É. O que eu vi acontecer muito são pessoas, né, darem notas de R$ 100 achando que era, Que era nota de de R$ 2. dois. Mas a pessoa tá distraída, né? Aconteceu muito, eu já vi acontecer. Né? Tá no mundo da lua. Pô, vou te falar, às vezes tu fica chateado quando tu perde uma nota Uhum. de 100 ou de 2, assim, e tu fala, caraca, podia ser de 2, que é tão igual, assim, também. Sim, sim, sim. Mas fala aí, Liv, foi uma volta Não, aí. só mais um elemento que dá pra ver também, que é o fio de segurança, né? Aqui. Aham. Não sei, Tem é escrito porque... E tem escrito No R$100 R$100 100 reais dentro desse fio. Aí você pode, se você tiver a vista boa, você consegue ver sem lupa. Mas para quem não tem a vista muito boa, tem que botar uma lupinha. Então, por um cidadão comum, esses detalhes aí É possível. é um das paradas Sem que dá pra nada, ver. sem uma lanterna UV. Mas aí se você tiver Eu uma vejo lanterna só o UV, risquinho. tá... Não Lanterna consegue UV? ver os R$100. Qual a ideia da lanterna Sim. UV? Tá, ele tá ao contrário. Tem a canetinha Não, também, não? ela- Uma caneta que você... vira eu vejo cego, muita assim. gente Então, no supermercado. essa caneta Gira. Aqui, tem né? a ver No com o tipo de Não, não é papel no meio, não. Um pouquinho. que é feito a cédula. Aqui tem, ó. É aí mesmo. Aqui tem. Calma aí, vamos Mas deixar aqui tem ele que falar. prestar Calma aí. muita Fala. atenção. Não é aí, Fala. não. É no fio No fio. vertical. É vertical. Tem um fio aí preto. Aqui, meio tá vendo esse cinza. fio? Tô vendo o Tá vendo fio, esse tô fio vendo. aqui, ó? Tô vendo o fio. Esse fio aqui com a luz, sim, tá vendo esse contra a fio luz preto? fica É. maravilha. Tem o fio preto aqui, tá aí. vendo? Isso eu tô vendo, Tá sim, escrito sim. aí nesse fio R$100. R$100, sim. Sei lá, ou 100. É. É isso, entendi. Então, Mas aqui- observe esses elementos Uhum. comparando com a cédula que você tem boa. Então, você vai ver, por quê? Porque às vezes o falsário faz uma simulação, só que vai ser uma simulação. Ele não vai conseguir fazer idêntico. Então, você já vai ver, tem uma faixa aqui brilhante, mas não tem essas características que essa tem. Sim, sim. Olivia, a gente pode botar uma publicação, por exemplo, botando esses detalhes no Instagram lá? Pode, inclusive, Você tem como fornecer esse material? Tem no site do Banco Central, isso. Tem no Banco Central? Sim, Tem. tem toda a população. A gente vai botar também no nosso Instagram, pessoal. E aí, assim, a gente aqui sempre querendo trazer um conhecimento maneiro para vocês. E vocês vão dar uma olhada mais ou menos nos detalhes Sim. da nota. Mas é bem complicado o cara conseguir falsificar e botar esse fiozinho no meio aí, né? Isso que eu ia fazer pergunta. Vocês já pegaram algum caso muito próximo de uma nota real? Tipo assim, pô, tinha tudo. E tu fala, caraca, mano, esse aqui é pica. Tudo não. Não, tudo nunca. Não. É que Não. qualquer... Porque tudo vai ser boa. Não, então tinha tudo, mas tava faltando, sei lá, o peixinho não apareceu não, do vem jeito. cá. Não. O peixinho era um macaco na nota de 100, tipo assim. Se for falsificação grosseira assim, bizarra, nem crime é. Que Não é? Tem que ter Ih, capacidade pegou o ponto polêmico. mínima para É o iludir. ponto polêmico. É o ponto polêmico, polêmico, vamos né? tratar sobre isso. Ah, é? Por quê? Isso aqui, daqui. Só que isso aqui já é... Isso aqui não é falsidade documental, é falsidade de moeda. Essa é é outro boa, crime. essa é boa. Essa aqui é boa. Se fosse falso. Ela tem que ser isso aqui, ó. Pelo menos eu posso olhar aqui e olhar duas vezes. Se eu olhar de cara e ver que isso aqui é falso. Aí nem crime há. Mas tem a questão Ah, de entendi. qual foi a forma que a pessoa... quais são Não, as circunstâncias que estavam aqui. Não falsificar isso aqui. Ou documento, quando é bizarra a falsificação. Aí pode ser uma tentativa estelionato. Mas qualquer mesmo coisa. assim, é bizarra pra quem, né? É muito Pra quem? relativo. Quem é o homem médio? homem médio. Quem é o homem médio? Cidadão comum. Quem é o cidadão comum? Mas pode ser uma pessoa que tenha deficiência visual, Sim, pode ser uma aí pessoa idosa, muda, aí vamos- que aí não tem muda, aí tanto muda. relevo, tanto sensibilidade sim, para o sim. relevo Tátil. tátil. Pode ser numa Entendeu? situação Então, assim, de noite. juízo, acaba sendo um juízo de É o valor. caso concreto, Né, caso concreto. pra gente. Então, é muito difícil a gente chegar e falar, essa falsificação é uma falsificação grosseira, não Que tem crime. perguntam Cara, isso a mas vocês, né? provavelmente um advogado, ou um juiz, alguma coisa assim, alguém do direito, vai fazer um quesito sobre Existe. isso, né? Especificar Já existe, naquele... tem esse quesito. tem E que aí, ver a como é que vítima, faz? né? Quem era a É vítima? Um melhor quesito falar desse. sobre Não vamos falar sobre isso. Então a gente não vai falar sobre isso. Não vamos falar Pura propaganda. Vai ser uma discussão muito longa. Não, beleza, beleza, beleza. E polêmica Você dá um demais. podcast só No sobre futuro isso. a gente vai fazer um curso, pessoal,
Voltado para a área de Exatamente. documentos, e aí nesse caso, a gente pode comentar sobre o assunto. Mas vamos mudar de assunto. A gente estava falando, você ia botar a lâmpada UV em porque a algum gente podia canto para poder começar a falar. falar também sobre o que a gente usa para fazer a perícia de documentos, Perfeito. né? Tradicional. de Vocês iam papel. falar alguma coisa, né? Perdão, que eu sou de cortar Não, e tal. eu não lembro. Não, também não. Não, Eu acho que a gente já falou da vamos parte pro- principal, o que é o pelo corte, documento. tá? Não, Não, Tava fala. tão... Saber Não, o que mas que é o documento assim, e o a que gente a vai- documentoscopia trata. É sobre isso. Sim. Porque acho que a gente já deu... Já deu uma ideia de nota, de documento, Sim. mais ou menos como é que Documento digital. funciona. Gente, eu ia fazer uma pergunta rapidinho. Posso fazer rapidinho? Olha. Vocês também analisam, por exemplo, tem uma parceria com o pessoal de papiloscopia, por exemplo. Cara, tá tudo no papel e tal, mas a digital lá do cara, vocês pedem para analisar, manda para o setor específico. Porque Não. tá sendo criado uma ideia, mais ou menos, que também alguns documentos vão ser na digital, né? Tipo assim, tá ligado? Tipo assim, um cara que não sabe escrever, como é que ele vai assinar? Sim. Só digital. Mas aí vai direto pro pro perito. pro perito de papiloscopia. Então aí vocês deixam pro papiloscopista fazer essa parada. sim. Às Perito vezes papiloscopista. já chegou pra gente documentos que já tinham sido analisados pela papiloscopia, no sentido de verificação da identidade da pessoa. E não, tipo, coleta de assinatura. Tô falando disso não, tô falando de identidade mesmo. E que depois veio pra gente para analisar também a assinatura. Ah, né? legal. São distintos, São áreas distintas que se complementam, né? Porque as duas coisas fazem parte do documento. porque pode Mas ter cada um um na sua documento área, com uma assinatura boa e a digital falsa Zoada. ou vice-versa. Então, a gente não entra muito um na área do outro. Ah, legal. Eu tô perguntando isso, me desculpa ter cortado e tal, é porque é muito interessante, gente, porque, assim, existe todo tipo de falsificação, alteração, não sei como é que vocês falam, alteração, existe todo tipo de coisa. E, cara, a população tá nesse bolo aí. Pode sofrer, sujeita a qualquer tipo de malandragem que algum estelionatário ou alguma pessoa se faça. Vou deixar até fraudadora. elas falarem sobre o assunto, né? Porque eu aprendi hoje com elas, né? A diferença, né? Entre adulterar e alterar. Gente, vocês param. A gente ficou um tempão Nossa. conversando sobre isso ali. Né? Foi. Por isso até riu agora, né? Mas qual é a dúvida? A dúvida de adulterar e alterar, né? Aham. na verdade, é uma postura que a gente passou a adotar, né? De não escrever nos nossos laudos adulterar, e sim alterar. A comunidade... A comunidade científica, voltada de para perícia, documentoscopia. em geral. Não escreve mais no Começou laudo. a se discutir isso. O perito deve ou não escrever adulterar. Adulteração. Esse documento está adulterado ou esse documento está alterado? É uma discussão. Tem gente que adota uma coisa, tem gente que adota outra. Continua escrevendo adulteração. Língua portuguesa aí também na É, parada. porque- Aí o que a gente pesquisou, né? Fala aí, Samuel. Porque a lei, ela usa muito alterar na parte de falsidade documental. Agora, no caso do veículo, É a adulteração. adulteração de sinal, né? A placa, por exemplo, né? A lei é específica. Cara, mas até falar com relação à lei, porque Aham. na lei eu já vi isso bastante. Os caras escrevem qualquer termo ali É, e mas passa, né, muito também, complexo, né? porque existe um princípio chamado tipicidade. O que é isso? Você tem que praticar a conduta que está escrita. Tem um professor meu que ele dizia, Samuel, é lícito tudo aquilo que não está escrito. Então, se está escrito, você não pode praticar aquele verbo. Então, adulterar é o verbo, né? E alterar é outro verbo. São sinônimos, não são? Fica discussão, né? Sim. Aí a gente aprendi bastante hoje, né? Aí o conceito de adulteração está ligado ao dolo, né? A intenção de fazer aquilo. E os peritos, eles não têm a função de julgar, Sim, né? sim. Se houve ou não intenção naquilo. Para ganhar Então, algum benefício, vai ter algum benefício. Sim. toda adulteração é uma alteração. Mas não necessariamente uma alteração é uma adulteração. Então, para a gente se resguardar, parte das pessoas que trabalham com documentoscopia passou a adotar o termo alteração e não adulteração. É porque isso é muito importante, porque se não houve a intenção, né, de adulterar ou alterar aquele dado relevante, não há crime. Por quê? Só se pune a forma culposa, que é aquela forma de crime que você deixou de tomar cuidado, você não teve intenção de praticar, quando a lei expressamente prevê isso. A forma culposa do crime, tchau, pena tal. Se não tem expresso na lei, não é crime.
E a falsidade documental exige a intenção realmente de obter alguma vantagem, sempre. Sim, aí também tem essa discussão. Toda alteração documental necessariamente é uma alteração, é uma adulteração, Não, porque não. você quis mudar, mas tem gente que acha que sim. Sim. Então, Se por for conta um disso... escuro aí, né? Não, Tem Vamos uma fazer um podcast discussão. só sobre isso, É, pessoal. Alteração, outro alteração. podcast. É um podcast sobre É. conceitos, Conceitos. porque Conceitos os conceitos jurídicos. são... Fato concreto, um servidor público, sabe que a gente tem que fazer prova de vida, né? Esse servidor foi dado como morto porque não fez a prova de vida. Só que houve um erro no cadastro dele, no documento dele. Trocaram a data de nascimento dele. Mas ninguém teve intenção de fazer aquilo. Foi um acidente. erro, é. Então não há crime nenhum. Né? Sim. Embora tenha uma consequência, ocorreu uma consequência jurídica, né? Para o perito se resguardar de situações como essa, que a gente não sabe a origem desse dado falso, né? Muitos preferem colocar alteração, porque isso Sim. pode uma alteração pode se transformar numa Sim, adulteração sim, no sim, processo, sim, né? sim, sim. Depois Legal. que o delegado tipificar aquilo ou o juiz julgar que houve intenção. Então, a gente trabalha dentro do ecossistema, né? A gente, o ecossistema é a palavra que lá eu gosto. Eu adoro a palavra sistema. A gente trabalha num ecossistema, então cada um tem a sua função. Todo mundo em prol da ciência forense. Sim. Mas assim, vou falar sobre objetal. Eu ia fazer uma pergunta, mas vamos falar sobre objeto. Eu esqueci. Do quê? Não, eu ia fazer uma Os pergunta sobre documento. instrumentos. Vamos falar dos instrumentos que você utiliza para poder trabalhar com isso. Demonstra aí, Elaine. vai. Primeiro de todos, nosso olho, que a gente tem que cuidar nosso muito olho. bem. Perito em documentoscopia. Vocês têm que Olha Olhos o de águia. detalhe, Por isso, né? olha só. Cara, se você for empreiteiro, não faça a obra para perito em documentoscopia, tá? Porque a gente vai ver todos os detalhes Todos os e vai te detalhes. encher o saco. Cara, o perito em si, ele já é muito... Qualquer perito, ele já Sim, tem já é isso, né? detalhista. Já é detalhista. é. E a pessoa que fala isso, então, documentos, então... A gente precisa ver o pequeno, o mínimo ali, o detalhe, né? Eu lembrei de uma pergunta, é rapidinho, de verdade, eu juro que é rapidinho. Vai. O cara, pegou uma nota. É só pra falar da nota e tal, rapidinho. Fala. A nota, ela veio com a tinta, sei lá, uma tintada e tal. Vocês têm alguma dica sobre isso? E outra pergunta também. Eu cheguei lá com a nota com o maior carinho, assim, entreguei lá e na minha cabeça era uma nota de 100 reais. Que eu cheguei, me deram a nota de 100 reais, fui lá comprar, dei 100 reais e tal. Qual é a merda que dá? Eu também, Samuel, Aí é com relação a isso. jurídico. Aí eu fico pode- no pode prejuízo, falar, tem alguma não, coisa, não. alguém que eu possa recorrer pra falar, cara, a nota minha era essa Não, e tal. veja bem, se você pegou essa nota no caixa de um banco, o banco é responsável. Banco responsável. É. Se alguém te entregou, a pessoa que fez circular a nota é o criminoso. Você que não tinha intenção de passar a nota, não praticou nada de errado. É. E aí, o foi que ela lesado. faz? Ela vai perder numa o delegacia? Se você eu recebi a nota falsa. Isso. Aí o que eu faço? Você vai e comunica à polícia, comunica ao gerente do banco, entendeu? Faz alguma coisa. Agora, se você pega, vou me livrar dela e coloca em circulação, você comete crime. Passou o grande- pra frente sabendo Sabendo que é. que a lei não prevê forma culposa. Você não é obrigado a pegar e ficar lá olhando. Tal. Uma parte do material de cédula que a gente recebe são coisas assim, de comércio principalmente, né? Que recebe a cédula falsa e faz o registro de ocorrência. É, porque... Ou pessoas que foram enganadas. A maioria. Sim, sim, sim. Porque, sacanagem, né? A gente pensa que Claro, claro. tem alguns detalhes, cara. Mas você vai perder Mas, seu dinheiro. infelizmente, ela Ninguém vai vai, perder, ninguém vai te dar os 100 reais vai de volta. perder. Ninguém vai me dar Tem- 100 reais. Inclusive, teve um conhecido meu que depositou no envelope algumas notas de 100 e uma delas era falsa, sem ele saber. Aí, quando foi ver no extrato, sei lá, eu depositei 500, só apareceu 400 aqui. Aham. Aí entrou em contato com o banco e falou, não, porque uma das cédulas era falsa. Sim, sim. Aí se vira. Se Ficou vira. por isso mesmo, eles não E fizeram se- nada. Eu ia querer a nota, me dá a nota, quero ver a nota aí. Aí, como é que tá? Morreu aí, Todo- já não todo sei o cuscado final com da história, e tal, mas né? foi... E se isso. ele teve intenção, se comprovar que a intenção dele era se livrar da nota, transformar aquilo Sim. em alguma Circulação. vantagem, aí é crime. aí vai. Aí é crime. Crime de quê? Oi? Crime de quê, sabe? Colocar em circulação moeda falsa. Moeda Você pode, se você fabricar, é crime. Se você colocar em circulação, também é crime. Também é crime. Tá certo? Legal. Aí sobre a tinta, gente. Tinta química e Então, química forense. primeiro fala é o sobre nosso tinta. olho, depois... Uma tinta que aparece às vezes na nota aí, que fala Aí vem que... a pergunta Ah, o vermelha, pergunta tinta vermelha, vermelha. daquelas, tinta vermelha, das tá. cédulas que foi de caixa... Isso, Explosão caso de caixa de caixa eletrônica. É, isso aí. como é A que gente faz? recebe algumas, sim.
Você quer saber se é válida, né? É, válida, Se dá para você usar. Se você recebe, como é que é? receber, Você você tem não que recebe. comunicar, né? Não recebe aquilo, não aceite, porque aquela A dali, pessoa que quer tem dizer aquela tem que comunicar aonde É. ela pegou e... Existe Falar. um crime de receptação, né? As Sim. pessoas não percebem as minúcias. Mas qualquer produto que você adquira, que seja proveniente de crime, se essa caneca for, tiver uma origem criminosa e eu a receber, é receptação, é crime. Né? Aquele cara que as vai lá, pessoas esquecem. aquele isso. cara que vai e compra aquele produtinho, aquele tênis falsificado no feira. camelô, é receptação. Compra aquelas coisas na feira de carinho. Qualquer Acabou a crime. feira, né? Aí é com uma lei muito detalhista, né? Ele fala de tipicidade, crime, não contravenção. Se for um produto de contravenção, não é receptação. Mas se for crime, é. Explica pra galera também o que é contravenção, que é crime, que tem gente que não sabe. Tá. Contravenção. Contravenção dizem que é o crime anão, né? Que é aquele crime com a peninha ridícula, né? Peninha específica ali das contravenções penais e tem o Código Penal, que traz os crimes mais graves. Mas é uma discussão bem mais... Beleza, a galera já entendeu. Vamos pros objetos, então? Pros produtos, que a gente vai até vender na nossa loja, perito.com.br. Tem como falar um pouco aí sobre esse produto? Não, tá falando da primeira vista, que aí não vai vender. Aí Aham. você tem que cuidar. Cuidando. A gente ainda não Aí montou tem quem quiser fazer propaganda de oftalmologista aí. a gente vai colocar aqui e vai falar sobre o E aí, como a gente tá falando, tem os elementos que a gente não precisa de um instrumento para analisar, que é para a população em geral ter acesso, porque Primeiro ninguém nível, né? normal, assim, normalmente, Normal, porque os peritos só os peritos de andam com uma documentoscopia lupa não dentro da andam. bolsa. Vocês andam com Uma uma luz lupa? UV. É um chaveiro de Às vezes vocês? sim. Não, tá dentro do meu estojinho que eu ando direto. Às Legal. vezes sim. Todos os peritos de documentos andam com um conta-fios, né? Mostra seu estojo pra eles. Cara, né? uma ideia é vender Esse um aqui chaveiro tá de... quebrado, disso meu pai daí. consertou, Essa mas maletinha porque... é legal de mostrar. Cara, lançaram qual o nome? Não era Audite, não. Esqueci qual o nome do negócio. Durepox. Lançaram Durepox. Durepox com Araudite. Feliz Mas é de melhor. estimação, não vou pode jogar ficar fora, sério, né? Mas isso aqui vende. Na antiga, loja, na o antiga Casa perito Cruz vendia, pode- mas a Casa Cruz não existe Na- mais, agora você vai comprar? Não. Isso. Aonde? Na o loja. perito. E aí aqui a gente tem essa lanterna da Lívia também, os equipamentos. A Lívia trouxe na maletinha dela. Olha a maletinha Chique. dela, que bacana. Da Né? Samsung. Na Não, loja mas- eu penso, cara. E aí aqui tem uma... A gente não vai conseguir, né? É, porque tinha que estar escuro. Não vai. Ué, acho a que gente não vai pode dar pra ver. apagar, Pode né? apagar a luz? A Pode, principal. não pode? Será? Produção, pode apagar a luz? Não, né? Não, a gente vamos usar muita parada. Consegue ver alguma coisa assim? Consegue. tá, Só sim, mostrar pra consegue tela, ver. acho que dá pra mostrar Eu alguma vou parada no e tal. escuro, num lugar mais escuro. Né? Vai apagar ali, ó. Peraí. Olha lá. Melhorou, Ah, né? tem esse negócio. Olha lá. Acho que dá pra ver. Vocês conseguem ver a dá pra iluminação ver. aí e tal? Sim, sim. Deixa eu Melhorou. segurar. Segura aí, isso. Aí que legal, olha lá. Entendeu? Olha lá. A gente O consegue sem ali que não ver. aparece, só aparece com a luz. Olha lá. Isso, assim, Muito jogo legal. apagado, não E aparece. as fibras As fibras luminescentes. luminescentes. Maneiro, viu? Né? É um elemento de segurança muito interessante Mas- ainda. Põe assim pra câmera poder pegar. Ó. Foi? Isso. Valeu, produção. É. Valeu. E na carteira de motorista, Também tem, mas... Essa nova tá bonita. tá só na frente, né? Essa, É porque eu tenho que Cara, tampar que meus Olha que dados. legal, olha que legal, olha que legal. Olha lá. não sei se Mas dá dá pra pra pegar, né? aproximar. É porque tem Posso usar a luz aqui vermelho, rapidinho? Pode. Bota Tem- pra mim aí pra eu mostrar aqui, pessoal. Vira pra mim. Chega Tem mais perto aqui. vermelho e verde, né? Amarelo. Não, meus dados lá. Não, eu sei. Ah, entendi. Aqui, pessoal, ó, não sei se vocês conseguem ver o escrito autêntico Autêntico. e tal. Não sei se tá dando pra ver aqui e tal. Mas quando você tira, não tem nada. Quando você bota, aparece. Essa aqui é a lâmpada UV? É o V. Segura aí, aqui, ó. Peraí. Tem comprimento de onda 365. 365 nanômetros. É. Tem mais coisa aqui em cima aqui também. Ó. É, tem uns brasilzinhos e tal, tem outro mapinha, lado, né? vira outro lado ali rapidinho. Não pode virar outro lado que tem um Ah, cara. é. Dados sensíveis. Mas continua. Aí tem esse eu objeto aí, tem esse produto. Inclusive, essa numeração também, né? Tem o V aqui. Tá vendo que ela é preta Uhum. e aí aqui fica verde, Legal. Sim. né? Bem legal. Então a lâmpada UV é bastante isso utilizada pra isso isso. é muito importante para o perito de documentoscopia. Muita coisa a gente consegue ver só com a luz UV. Os Legal. elementos de segurança e algumas adulterações de documentos. Show. E o resto, lupa, Lupa com aumentos diversos. diversos. Essa aqui é de 10 vezes, não vou fazer propaganda da marca. Aham. Mas essa tem iluminação, Ó, que legal. então é iluminação branca. Aí, a forma certa de você usar isso, não é assim, tá? Você tem que
encostar no documento e olhar, Legal. tá? Aí você consegue ver as impressões com mais nitidez. Ninguém vai conseguir ver pela câmera, mas vocês vão ver que é a calcografia, a cara da calcografia. Tem microimpressões, E né? também tem letras microimpressões. pequenininhas que a gente não Aperta consegue o ver sem botãozinho. lupa. Esse seria... Esse daí, só que é avançado com luz. Tipo assim, É, um plus é desse. isso. Cara, E com uma muito impressão legal, maior, né? que essa aqui é de 5 vezes. Muito legal. É. olha. Muito legal. Legal, O legal. zoom maior a lente tem... Ah, é, pô, parece até a nossa digital, né? Parece magnitude maior. que aqui quando a gente olha mais perto, Isso, né? porque tem Exatamente, relevo, né? Tem o exatamente, relevo, tem né? um Tipo a relevo, nossa digital mesmo. exato. Mas beleza, quais são os próximos? Fala aí, pessoal, dos produtos. Não trouxe o celular. Não, tem o microscópio que você falou, digital, né? Tem uma outra que é uma lentezinha Uhum. que é bem acessível hoje em dia, tá muito baratinho. É um grampinho que você prende no celular, tipo esse aqui, que você prende na câmera do celular. Aham. Deixa eu ver se vai ficar bom. Deixa eu ver no meu aqui. Tá. Só que Esse ele não tem vai dar. um aumento maior. É tipo uma câmera um externa mini- com relação. Isso, você mini consegue aumentar o microscópio. zoom Então, da às, sua câmera. às e- vezes, eu não sei se vocês fazem a mesma coisa que a gente faz, mas, por exemplo, um perito que é de interior e tal, ele quer ver alguma coisa e não quer usar, por exemplo, uma lupa, ele pega o celular, dá um 100 zoom lá, um Olha que 10 zoom lá e legal. tal, e aproxima e vê o... Que bacana. mas a gente consegue ainda melhorar a nossa câmera do celular. Aumentar Que o zoom bacana. ainda com essa lente. Ah, Vai dar legal. mais magnitude, tem mais ampliação do que Ah, a do legal. celular. Legal, né? legal. E ela tem umas que ainda vêm equipadas também com a Olha. iluminação ultravioleta, né? Que aí você consegue ver mais Que detalhes. legal. É muito interessante, assim, porque ela é bom. Esses equipamentos que a gente está mostrando aqui, eles são bem acessíveis. Não é igual a gente tem no centro de estudos, um centro avançado, como o que a gente tem na Polícia Científica, ou em universidades, que são de difícil acesso para quem é perito judicial, principalmente. Né? São equipamentos de milhões até. Então, não dá para você, como autônomo, comprar um equipamento. Fica muito caro esse investimento. Mas para perícia documentoscópica, em geral, inclusive a judicial, esse aqui é bastante suficiente para o nosso dia a dia, entendeu? Entendi. Que dá para assinatura, principalmente, quando você vai analisar a assinatura, a gente consegue ver bastante coisa com esses equipamentos. Né? Legal, eu achei muito maneiro e tal. Vocês estão falando sobre perícia judicial, eu vou até entrar nesse assunto também. Qual é a ideia aqui também do nosso podcast, do nossa página e tal? É trazer para vocês tanto o trabalho dos peritos, então, já falar perito criminal, perito papiloscopista, perito legista, técnico, todo mundo da área do ciência forense e tal, e também falar também do assistente técnico e do perito judicial, porque o que a gente vê muito é o pessoal que sai de faculdade, tem uma formação para poder fazer alguma parada e tal, só que, cara, tá trabalhando com Uber ou tá fazendo uma parada nada a ver com relação à formação, alguma coisa assim, e a gente aqui quer, assim, falar para vocês, trazer um novo ponto de vista, uma nova forma de repente, de trabalhar. Aqui a gente fala sobre perícia judicial. A gente que está aqui ama perícia. Então, vou puxar a sardinha para o nosso lado. No futuro, a gente vai lançar alguns cursos sobre isso e tal. E eu queria até que as meninas falassem sobre como é que funciona um assistente técnico, um perito judicial, como é que eles trabalham, assim, porque para a galera conhecer. Sai da faculdade, às vezes não sabe o que fazer, pode ser, de repente, um perito de documentoscopia, como assistente técnico ou perito judicial, né? Vocês podem comentar mais ou menos sobre isso, como é que funciona, como é que não funciona. Vai lá, Elaine. Como assistente técnico mesmo. Assim, às vezes- o perito judicial, por exemplo, né, em documentoscopia, qualquer graduação a gente pode fazer porque não existe uma faculdade, uma carreira de perito em documentoscopia, né? Porém, ele precisa de alguns investimentos em relação a isso. Precisa aprender, né? Como não tem na faculdade, ele precisa aprender. Ele vai sair, vai fazer um curso, vai se especializar e tal. E pode, sim, trabalhar como perito judicial. Faz um cadastro no TJ, Que né? precisa ter um curso... Você precisa provar que você fez um curso naquela área, já que não tem um diploma de perito em documentoscopia. Então, você tem que ter um curso de documentoscopia, grafoscopia. Além do curso próprio do TJ, né? Que é para todas as áreas de perícia, que você tem que ter... eu não sei qual é o nome do curso. E na verdade, Exatamente. cada estado, a gente está falando de Brasil aqui, né? Cada estado, ele tem um método, né? Tipo, de isso é entrada. importante, Janeiro, porque
A gente tá falando do Rio de Cada Janeiro. estado tem as suas particularidades no tribunal, né? A gente tá falando do Rio de Janeiro, então no Rio de Janeiro a gente tem um cursinho do TJ que o pessoal faz para poder entrar e trabalhar lá. Para entender um pouco da perícia, Da perícia. judicial. Porque imagina, o cara faz um curso e entra lá de qualquer jeito, mas não sabe como é que funciona o trâmite, por exemplo, de um fórum, o que acontece e tal. Petição. Petição. Porque não adianta você saber só da área de engenharia mecânica. Você precisa fazer o laudo, você precisa responder as petições, você precisa fazer solicitações, né? E trabalhar dentro do processo. Saber a hora de falar, saber a hora de esperar. Né? A forma como você fala com o juiz, então, isso é um outro mundo, né? Importante. Então, a gente precisa saber um pouco disso, que a gente tá ali naquela fronteira do técnico e o judicial. Legal. Né? E quando você fala prejudicial, isso Não só, nesse caso, não só o perito, tanto o criminal quanto o perito judicial está nessa interface, né? Porque a gente está trabalhando para o judiciário, Sim. né? Mas o perito judicial tem funções que o perito criminal não tem. passa, né? Porque a gente trabalha entregando o nosso laudo, que vai para um processo. A gente é só solicitado naquele momento da confecção do laudo. O perito judicial não, vai atuar trabalhar dentro do processo desde quando ele é intimado, né? E responder se vai ter que... responder quesitos. Responder os quesitos, formular os honorários, né? Tem essa parte que o perito criminal não tem. A gente está fazendo só ali trabalho técnico. O judicial, não. Ele vai precisar responder as petições, né? Durante todo o processo. Depois, contestações dentro do processo também. Depois, pedir o seu dinheiro, que pode demorar para pagar. Isso, né? Normalmente o pessoal pede até adiantado 50%, um negócio desse também. Aí Tem uma ajuda de custo tem e muitas coisas a respeito dessa parte que é um São outro mundo, detalhes né? que a gente precisa estar atento, né? Para quem vai trabalhar nessa parte de perícia judicial, Certo. que não é o criminal, precisa estar atento para fazer tudo certinho, não perder prazo. Isso é Ainda tem muito questão dos prazos também. Não que o perito criminal também não tenha, tem o seu prazo, mas o perito judicial tem mais prazos, que é responder isso, responder aquilo. Não só o prazo do laudo, né? O perito judicial ele é nomeado pelo juiz, né? Sim. Diferente do assistente técnico, que é aquela pessoa Contratado. que você contrata para dar um parecer ou um laudo prévio para você ingressar com a ação, né? Eu sempre recomendo, quem for ingressar em juízo, se possível, instrua a sua ação com um laudo técnico, sempre. Né? E aí, no caso, muitas vezes também o perito, ele pode atuar extrajudicialmente, Sim. fazendo um parecer que não necessariamente vai para a justiça, né? Por exemplo, eu e Lion temos uma disputa ali. Dentro de um condomínio, vamos dizer assim. Eu estou desconfiando que ele falsificou a assinatura de fulano. Aí eu vou lá, vou contratar um assistente para fazer esse laudo. Aí vai constar, não foi o Lion que fez. Aí eu vou entrar na justiça, entendeu? Foi uma disputa ali, interna, né? Não foi para a justiça. Algumas vezes esse parecer pode, no futuro, ser usado na instrução de um processo. Sim. Mas também tem essa vertente do trabalho extrajudicial, né? Questão de consultorias também. Às vezes a pessoa não quer um documento, um parecer, mas ele quer ter a certeza de que aquele documento foi ou não falsificado, aquela assinatura foi ou não falsificada. Tem também o assistente técnico, ele formula quesitos para que o perito judicial responda, Sim. né? Mais o quê? Até às vezes, para o perito criminal, às vezes algumas coisas, não É, vem o processo contribui depois, pra né? chegar Às à vezes verdade, tem né? também. Exatamente. Às vezes chegar o à perito verdade. criminal também recebe alguns Recebe. quesitos já. Recebe quesitos Do assistente técnico também, né? técnico, É. dentro de um processo Sim. criminal, né? E é muito importante, porque muitas vezes, na questão do quesito, né? Os advogados, eles pegam quesitos prontos, às vezes em livros, que não tem muito a ver com aquela situação. Então, às vezes não utiliza aquele momento que ele tem para fazer as perguntas que ele pode fazer, que vão ajudar ele, né, a desvendar e chegar à verdade.
ele desperdiça aquele momento Sim, sim. usando quesitos prontos. Sim, sim. Se ele tivesse uma assistência naquele momento, o perito poderia ler o processo como um todo e entender, olha, eu já estou vendo que, vamos supor, essa assinatura é autêntica, mas ela foi inserida no documento de forma inidônea. Então, vamos perguntar isso, aquilo. Acontece muito em fraudes bancárias, né? Sim, então, assim, a importância da aquisitação correta, né? Porque o perito, apesar dele estar ali para dizer a verdade e analisar o documento como um todo, pode ter alguma coisa que vai passar, não intencionalmente. E aí você, perguntando especificamente o que você quer saber no quesito, então ele vai ter que responder, né? Cara, e analisar aquilo. O conhecimento técnico é tão importante que muda toda a parte do processo. Assim, quem detém o conhecimento consegue chegar a pontos que outros não conseguem chegar. E até eu ia pedir para vocês falarem sobre que vocês participam de uma empresa voltada para isso, né? Sim. Qual o nome da empresa? Peritá. Peritá, né? Consultoria. Que é consultoria Sim, a gente nesse presta assunto, né? consultorias, né? A gente faz pareceres extrajudiciais, ajuda na aquisitação, né? Tudo para auxiliar os advogados, né? E instruir processos, eventualmente, na área que não é criminal, né? Porque isso já é um conflito com nosso emprego, né? E a gente presta essa assistência, tanto aos advogados quanto uma pessoa particular mesmo que queira um parecer extrajudicial para resolver uma questão, às vezes, familiar. A gente tá ali disponível para isso. Pô, legal. Fazer auxilia tecnicamente as pessoas a chegarem a um desfecho, né, de uma situação, de alguma injustiça que seja, né, de forma técnica, ajudando a parte, o advogado. Essa parte, eu acho, todo mundo acha assim, muitas pessoas acham que o assistente técnico, é dispensável, já tem um advogado. Já tem advogado que vai E fazer não é quesito assim, né? pra A gente, mim. o que você falou, quando a gente tem um auxílio técnico daquilo ali, a gente pode chegar a lugares que a gente não imaginava, né? Auxilia o Desfechos que a juiz, gente não inclusive, imaginava. Sim. Inclusive ao juiz. Legal. Porque o juiz ele pode ter lá o perito, que é o seu assistente, mas aquele técnico fazendo a pergunta correta para o outro perito, Exatamente. o juiz fica mais tranquilo em decidir. Sim, Exatamente. sim. Porque esperto não é só aquele que sabe responder, que ele sabe fazer as perguntas Exatamente. certas. A pergunta certa é a chave, né? Exato. O Cajueiro teve aqui, ele é perito de engenharia elétrica. Ele tem 30 anos, sei lá e tal. E como faz diferença também um cara que tem experiência e um cara que começou agora, assim, e tal. Então, antes, quando a gente lançar o curso, já começam já querendo fazer, já entrem logo nisso, porque quanto mais experiência você tiver, melhor. Porque, cara, como faz diferença o cara que tem muito conhecimento já antigo e tal, ele faz a pergunta muito cirúrgica, assim. E é só um adendo aqui, mas, assim, como é importante ter um acompanhamento do assistente técnico que saiba o que está fazendo. Sim, e até assim, uma dica para as pessoas que estão querendo começar na área de perícia judicial. Quando a gente faz um curso de documentoscopia e grafoscopia, você está ali com a parte teórica, né, na sua cabeça. E a especialização em documentoscopia requer muita prática. A gente, como perita criminal, é o nosso dia a dia, a gente está vendo aquilo ali todo dia. Então, o perito judicial, que não tem aquele contato, antes dele começar a fazer os laudos na justiça, né, fazer os laudos efetivamente, ele precisa ter uma experiência. Um treininho ali antes, né? Acompanhar alguém, ou ter um tutor, né, alguém que você possa recorrer. Porque é o que a gente também estava falando, a vida do perito judicial é muito solitária. Porque até por conta da concorrência entre os peritos, né? Às vezes não quer ajudar o outro. Então, nós na perícia criminal, nós temos essa vantagem da gente ter um grupo. A gente tem altas discussões no setor filosóficas de tudo. Quando um tem na dúvida, um olha, outro olha. Então, assim, sai um laudo muito robusto, né? Por conta de toda essa experiência acumulada de todo mundo, dos cursos que a gente faz constantemente. Importante, a atualização sempre, porque o que você estudou hoje, amanhã pode estar defasado. A gente não vai usar o mesmo livro sempre, né? Então, assim, é importante... o perito judicial, ele tá ali meio solitário. Então, é interessante você ter um revisor,
do seu laudo, para saber se você, às vezes, não deixou escapar uma coisa ou outra, ter um outro ponto de vista, né? Porque a pessoa pode ser boa sozinha, mas junto é melhor ainda. Por isso nós somos uma dupla. Por isso nós somos uma dupla aqui. Legal. Um pede ajuda para o outro, um escreve, outro lê. E é isso, a formação do perito em documentoscopia requer tempo, né? Até não é legislação não, mas determinações estrangeiras que falam sobre isso, de que demora tantos anos para o perito ser um perito, porque antes disso ele ainda é um estagiário, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos é assim, o perito não pode acabar de fazer o curso e começar a fazer laudo, não pode. Ah, não? Não, mas cabe a pessoa estar ali, né? A experiência. Requer experiência. E uma coisa que a gente tem discutido, a área de documentoscopia também tem discutido, os profissionais, é sobre a necessidade de uma certificação, né? Das pessoas, de criar como se fosse uma avaliação, uma avaliação dos peritos, sabe? Essa pessoa está capacitada para atuar. Faça um laudo agora de documentos aqui. Não, existe isso agora não, né? Testes, né? Tipo isso. Tipo isso. Legal. Testes de proficiência, né? Legal. Tem se discutido isso bastante na área. Interessante. Para certificar, né? Quem realmente está apto, quem realmente estudou. Porque, infelizmente, existem também cursos que não te dão essa base mesmo. Cara, a gente precisa procurar o que é indicado, o que é realmente cursos que sejam comprometidos em não só vender o curso. Formar um profissional. Formar um profissional. É isso. Formar um profissional. Formar um profissional. Eu fico pensando nisso, porque, cara, curso de documentoscopia deve ter uma porrada aí pelo Brasil e tal. Mas, tipo, você, por exemplo, tem um acompanhamento de um perito que tem vários anos da parada e tal, como o teu tutor ali te ajudando e tal, você não vai ver em qualquer lugar. Exato, né? E é um caminho longo, né? É um caminho longo. A gente não pode... Aí a pessoa vai, curso gratuito, vou ganhar, sei lá, 100 mil por mês e tal. Vou fazer esse curso. Isso aí a gente sabe que não é real, né? Você vai conseguir trabalhar? Você vai conseguir trabalhar. Dá pra tirar uma renda extra, Dá né? pra tirar. E até, não só extra, realmente fazer aquilo ali sua que primeira vivem profissão. disso, Viver disso. Mas antes disso, você precisa se formar num curso que seja realmente comprometido, né? Que vá te dar suporte, que tenha profissionais, professores que sejam renomados, que tem experiência na área, e não só um curso que você fez de um final de semana e você acha que você pode fazer perícia documentoscópica ou grafoscópica. Porque, assim, uma das principais características do perito é a responsabilidade, a idoneidade ética. Se você sai sem saber tudo, não sem saber tudo, mas sem saber o suficiente daquilo, e você vai fazer um laudo, você não está sendo correto, né? Você entendeu? Então, você não tem capacidade técnica total para poder cumprir então, aquele objetivo. cabe a pessoa avaliar qual o momento que ela vai estar apta, né, a isso. A gente sabe que existem erros, né? Ninguém está isento disso. Mas por isso que é bom ter um revisor também, para a gente poder discutir aquilo ali, né? E às vezes também num curso, um professor te ajuda também. O professor vai te ajudar durante o curso. Ele vai... E de repente acabou o curso, a gente já fez cursos que a gente, depois acabou o curso, precisava de tirar uma dúvida, vou entrar em contato com esse professor, ele me deu abertura para isso, né? Vou mandar um e-mail para ele, ele me ajuda e tal, tô com dúvida nisso. Porque a dúvida existe. Nós somos humanos, ninguém porque é perito sabe tudo, não. Né? Mas a gente tem caminhos a seguir para buscar a resposta e entregar um produto, né, que é o laudo, nesse caso, que seja confiável, né? A parte que é um trabalho bem feito. E você precisa correr atrás de fazer esse trabalho bem feito. É o seu nome que vai estar ali. Né? Ainda mais perito judicial. O perito criminal também, obviamente. É a gente que responde. Se a pessoa for presa, se a pessoa for, a gente é que responde, né? Então, o judicial também. Depois você tem responsabilidade sobre aquilo ali. Você está assinando aquele laudo. Então, é importante você ter isso na cabeça, que não é um trabalhinho para ganhar uma renda extra qualquer. Você tem pessoas envolvidas, tem vidas envolvidas, né? O patrimônio de uma pessoa, é o sonho de uma pessoa, é a vida de uma pessoa. Então, isso aí tem que estar bem esclarecido na mente do perito. Eu acho que isso é muito importante. Qual é o tamanho da responsabilidade do perito, independente da esfera que ele está trabalhando? Pô, legal, gente. É muito louco porque, assim, como em qualquer profissão, por exemplo, eu tenho, sei lá, 10 engenheiros. Cara, vai ter um ou dois ali que, normalmente, o cara
não quer nada com nada, né? E acho que tudo que a gente tem que fazer é realmente com a intenção de fazer o melhor, né? Por isso que a intenção até desse podcast é de ser o melhor mesmo. Eu não tô Exatamente. entrando para poder brincar, entendeu? A gente quer realmente Sim, trazer um sim. conteúdo A gente legal. quer ensinar o melhor. É, o melhor. E de uma forma diferenciada, que aqui você vai aprender direito e perícia. É, até a visão que a gente tem Visão também. global de investigação, de como colocar isso na prática e de como fazer você mesmo, né? Sem precisar, às vezes, de um advogado ou até de ingressar em juízo. Por isso que a gente está honrado de estar aqui, porque é o nosso primeiro podcast e já estamos começando muito bem. E o primeiro ao vivo, É o né? primeiro ao vivo. Vocês, Começaram, O Lion colocou a gente nessa. Vocês colocaram, vocês, pô, Não foi planejado, não Fizeram- foi por hoje a acaso. gente perdeu. Ainda tá ouvindo? Tomara que Tá. esteja, Sei, o mas pessoal a gente esteja não falou gostando, nada, né? tomara que o pessoal esteja gostando. A pegada é mais ou menos essa e tal. A gente falou sobre os produtos, falou sobre os negócios e tal. Tinha algumas imagens pra gente colocar também. Ah, E eu tem te- dúvida eu também, tive Samuel, uma né, dúvida. Samuel? Fala aí. Qual é aquele documento mais difícil de falsificar? Até te perguntei, para as duas. Não se prenda ao documento, né? O que é mais difícil de falsear? Ou de periciar, tá falando? Também, Ah, né? tá. Não, De o falsificar. mais difícil do cara incrementar, do cara... Esquece o dinheiro, né? O que é mais difícil do cara criar, falsificar? E também qual é a falsificação mais difícil de ser descoberta, né? São duas coisas... Tudo tem, mais difícil de falsificar tem a ver com os elementos de segurança gráfica, que são exclusivos, a maioria deles exclusivos de gráficas de segurança, as impressões de segurança. Né? No caso da calcografia, por exemplo, a impressão que é muito... na verdade, não tem como reproduzir exatamente, porque a tinta não é vendida comercialmente, a impressora também é controlada. Quando eles precisam se desfazer de um equipamento obsoleto, a desmontagem é controlada, as peças, tudo. Algo que esteja fora da qualidade também, também é descartado de uma forma descartado. específica. Gente, mas eu já vi Mas já... conseguem fazer simulações. Daí o perito vai saber quais são as características de uma calcografia. Não é só passar o dedo e ela ter o relevo, né? Não é só isso. A gente vai lá no nosso microscópio, nós teremos microscópio, e vai ver todas essas características da impressão. Que a pessoa pode imitar uma calcografia Tentar meio zoada, né? imitar, Botam resina numa cola, mas fazem furinhos. Pra gente... sim. Mas o bacana é o seguinte, para chegar a esse nível de falsificação, basta tentar chegar a esse resultado, não vai se discutir se a falsificação é hábil ou ludibrial ou não. Não. vai se discutir. Não. Há crime E a de gente qualquer também forma. tem que tentar entender o que o falsário vai ganhar com aquilo. Porque, imagina só, ele fazer uma simulação muito boa, qual o retorno que ele vai ter? Ele só vai se empenhar em fazer uma coisa muito boa se ele tiver um alto retorno, né? Então, muitas falsificações não são tão vantajosas para os falsários. Então, Gente, eu depende. lembrei de um cara pagando no Uber com moeda de chocolate de R$1. É um tipo de pessoal tipo de enganar e tal, né? Tipo, a moeda aparece pra caramba e tal, e o cara levou. Levou Aí, mesmo. imagina, ele vai Levou mesmo. na Tipo assim, correria, na correria ali trabalho, e tal, né? pô, pegou as moedas de chocolate e falou, cara, cadê esse E R$1? aí? Mas Eis a imagina, questão, o cara né? vai lá numa metalúrgica fazer o molde de uma moeda de R$1 para passar... Fica mais caro do que porque, vai sair mais caro Sai mais fazer caro? aquilo do que R$1, Pode sair, que é né? o que ele faz. Então, É, tem coisas então que não vale a pena para os falsários. Tem outras que não. Aí, daí, o nível de qualidade, né? A qualidade da falsificação vai depender desse retorno. Você Tem um vai- filme, se eu não me engano, acho que com Lázaro Ramos, sei lá, que ele imprimia. Não me lembro. Tem o Prenda-me Não, ele- se for capaz. Esse é fantástico. Né? E é a história verídica, né? Falando sobre o assunto, né? Tem vários. Quem tá interessado em documentoscopia, é um filme É, bom esse pra filme- ver no final de semana. Esse aí. filme é legal, a história do policial e do bandido, né? Sim. Acabou que de tanto perseguir ficaram amigos e foram trabalhar juntos, né? O falsário mor virou perito da FBI. Né? Mas o cara foi promotor, foi aviador, foi tudo. Foi tudo. Lá no setor não tem nenhum Tem ex-falsário, não. não. A pessoa pensa, né? Tipo, o cara que é muito especialista na parada é contratado pela polícia pra poder Não, vai ser preso mesmo. vai Não vai fazer nessa. essa- Vai não ser vai. preso mesmo. Vai ser preso, exatamente. A gente... Não, eu ia falar dos elementos que ele perguntou, o documento mais Isso, difícil, mais né? difícil, É a Então, tua quanto área, mais né? elementos de segurança agregados,
o documento é mais seguro, né? Por exemplo, o passaporte, o nosso passaporte. Vai ter, não sei se foi lançado ainda não, né? O passaporte novo, mas já tem na internet já para quem quiser ver, já teve reportagem do passaporte novo. Ele tem vários elementos novos de segurança agregados. Um passaporte muito lindo, é lindo. né? Fica muito bonito. E aí sim, é um documento que é Muito Difícil, né? quase impossível de pessoa falsificar. O papel, ou a impressão. E a quantidade de né? elementos de segurança vai depender do valor que aquele documento tem. Uma identidade tem que ter muito elemento de segurança porque vai dizer que você é você. Um passaporte é uma identidade que ainda faz você entrar e sair do país. Caramba. Então, ele precisa ser mais O seguro. documento é importante, né? Mas tem Me faz até lembrar falsificação. Não, faz até lembrar do caso do Ronaldinho, né? Ah, Ronaldinho Gaúcho. é engraçado esse caso, né? O Ronaldinho foi preso no Paraguai por portar um documento falso, né? De identidade paraguaia. Chega a ser irônico, né? E o mais Paraguai. irônico é que ele ficou 171 dias preso. Sério? Foi que a gente estava vendo na na reportagem, reportagem, saiu segunda isso, né? reportagem. Reportagem Eu tava vou te isso. falar, pra mim o cara mais sinistro de futebol é ele. Então, mas isso Então, foi abafo bizarro. casos. Isso foi bizarro. Mas vai, dá continua. pra- Mas São Paulo, eles não né? estão no mérito aqui se foi... Não, não tem nada a Se ver. ele não sabia, não houve crime, né? Aí isso aí o perito também não vai falar. não O vai perito falar. só Perito, vai analisar que era aquele falso documento. mesmo. E você É, recebe, exatamente. então, documentos de outros países, por exemplo, para poder analisar? Às vezes, sim, Acontece. É. Tem uma atribuição que é da Polícia Federal, né? De documentos de É outros verdade, países e tal. Crime Mas federal. cédula também, e a gente Eventualmente recebe para Recebe. fazer, sim. Dependendo de onde foi o crime, como Eu já foi. vi... Porque aí você tem que ter um parâmetro, né? Tipo, um passaporte do, sei lá, Mas da tem um- França e um passaporte. Mas assim, a gente, os padrões de documentos, eles podem ser padrões físicos, Uhum. mas de forma complementar ou às vezes de forma única, a gente tem as legislações, né? Que determinam quais são os elementos que aquele documento tem que ter. Então, a gente tem o padrão físico, mas a gente também tem que buscar onde está a legislação que diz o que tem legal. que ter naquele Esse é um documento. decreto, né? Que deve ter as palavras. Decretos, Tem decreto. etc. Legal. Legislação do Resoluções. país, Mas- específico, Legal, a gente legal. tem acesso, porque a gente não tem um passaporte, normalmente, um passaporte então, de todos os de todos os países países, né, do mundo, poder para ter poder parâmetro. fazer a Sim. comparação. E aí a gente vai na legislação e vê se está tudo Mas batendo. tem uma com o que tá padronização também especificado ali. internacional, né? Que tem que seguir aquela, né? Uma especificação? Acho que tem uma normatização, uma normativa, perdão, internacional, um padrão. De documentos Tem de viagem. diferenças, de mas tem um Documentos padrão. de né? viagem tem, mas Tem? os documentos de identidade Não, é de viagem, interno é. dos países. E De aí, viagem cara, tem aquele é. código MRZ no Isso. passaporte que a gente consegue. Eu nem É sei o que é engraçado, já vi passaporte, aí você pega lá a foto do cara, o cara é chinês. O nome é americano. Aí ele tem a fisionomia do Laio, mas nasceu em 1950. Tá na cara que é falso, né? Qualquer cidadão pegou um documento, presta atenção no óbvio. Às vezes o óbvio derruba o documento. Nem precisa do perito. Né? Mas dizem que o passaporte brasileiro é um dos mais valiosos. Sim, porque mais fácil. Não, porque todo mundo pode ter brasileiro. cara de brasileiro. Sim, sim. Ah, é verdade, é verdade. Uma miscigenação, pessoa né? oriental pode ser brasileira. Uma Exatamente. pessoa negra pode ser brasileira. Uma pessoa com cara de alemão pode ser brasileira. Verdade. E é verdade. vendido. Ninguém vai questionar Questionar, isso. Mas o passaporte é muito difícil de falsificar e ninguém vai Tem gente falsificar o que passaporte. vende o passaporte brasileiro. Vende, né? Vai lá, registra que perdeu e vende. O cara chegar, porque esse detalhe, né? Agora, falando lá sobre a parte de falsificação também, o que é Difícil, né? difícil, a gente está falando muito dos documentos Físicos. com elementos de segurança, né? Uhum. Mas numa assinatura também é importante a gente citar por que uma assinatura ela é mais fácil de falsificar ou não, né? O que a assinatura tem para agregar segurança a ela, né? Porque muita gente foi num banco assinar um contrato de empréstimo. Sim. E aí, assina aqui, assina aqui. Às vezes a pessoa faz só na rubrica ali, né? Nas páginas seguintes, porque tem uma página que tem que ser a assinatura Sim, do outro. sim, Mas na página sim. seguinte, Faz a de rubrica qualquer da jeito. pessoa é um L ou uma laçada, assim, né? O que essa assinatura tem que ter para ela ser segura, né? Ela tem que ser uma assinatura extensa, complexa, com cruzamentos entre o traçado, né? Não pode ser só o seu nome que você aprendeu lá no caderno de caligrafia, porque muita gente pode... Pode, só que fazer. ela vai ser menos segura. vai ser menos segura, exatamente. Uhum. Então,
você quer que a sua assinatura não seja falsificada, agregue elementos Sim. mais seguros a ela, né? Faça uma assinatura extensa, não somente aquela rubrica. Traçados pouco óbvios. Tem até uma pergunta, gente, dos nossos seguidores e tal, que o pessoal pergunta o que determina a autenticidade de uma assinatura, né? Já que a gente está falando sobre assinatura e tal. Como é que você dá para saber se é autêntico ou não uma assinatura? A gente faz a comparação entre uma assinatura. Você quer saber a autenticidade dela, né? Vamos supor, vamos continuar no contrato de um banco, né? A pessoa contestou, não fui eu que assinei essa assinatura, né? Fiz essa assinatura, assinei a assinatura. Então, a gente começa a investigação, né? Vai lá na delegacia, vamos supor, na parte criminal. Vai lá na delegacia, não foi eu que fiz e tal, estão me roubando, estão tirando dinheiro da minha conta, e aí essa assinatura questionada chega até o perito, né? E aí, o perito vai ou colher os padrões daquela pessoa para determinar a autenticidade, ou então, às vezes, é colhido na delegacia. E aí, você vai comparar, né? É um método de comparação. A grafoscopia, a gente usa a comparação. E aí, tem vários elementos dentro de uma assinatura. Se ela for uma assinatura segura, ela vai ter muitos elementos. E outras, e se não for segura, não vai ter muitos elementos. E a gente compara, né? Essa assinatura foi feita de que forma? Os mínimos, a gente olha os mínimos, né? Chamam os mínimos. A gente vê o gesto gráfico daquela pessoa, né? O movimento, principalmente o movimento que ela faz para construir. É o método grafocinético. Tem falta disso no negócio? Porque Não, a né? assinatura, ela começa no nosso cérebro. A nossa escrita começa no nosso cérebro, né? A gente sabe o que a gente vai escrever e é um movimento, é neuromotor. Não é voluntário. Não é voluntário. Não é voluntário. Quando você já está no seu nível avançado de escrita, né? Porque a gente começa lá na escola, aprende a alfabetização e tal. Então, quando você já está num nível mais evoluído da escrita, ela já está involuntária. Aquilo ali já faz parte de você, né? Automatizado. Legal. Então, avaliando essa automatização, esse hábito gráfico, a pessoa... Como é que ela escreve essa letra A? Ela faz a voltinha por cima ou faz a voltinha por baixo? Ela sempre faz daquele jeito. Sempre faz daquele jeito. Obviamente, pode ter pessoas que variam mais, variam menos, né? Mas isso aí é isso também é importante falar, que ninguém vai assinar igual. Você vai fazer... Não, é igual a você mesmo. Você vai fazer agora a sua assinatura... Um segundo depois você vai fazer outra assinatura e ela não vai ser idêntica. Eu não assino igual. Porque ninguém assina. Porque a assinatura não é uma cópia, né? Mas tem aquela característica que é ímpar em todas elas, né? Sim, e é isso que a gente observa. E tem aquela lenda. Você é destro, assina com a esquerda que a polícia não vai pegar. Isso é lenda. Né? Vai pegar sim. Não é que seja uma lenda, mas assim, o perito, ele não consegue te dar 100% de certeza. Essa pessoa é canhota, essa pessoa é destra. Existem algumas características estudadas que pessoas canhotas têm... algum movimento mais característico. Fazem traços exóticos. Com sentidos exóticos. Por exemplo, todo mundo costuma fazer esse traço da esquerda para a direita. Muitos canhotos fazem da esquerda para direita, da direita para a esquerda. São pequenas características, mas não dá para bater o martelo. Você não consegue determinar se a pessoa é canhota ou não só por uma assinatura. Tá, mas eu vou refazer a pergunta. Aconteceu, né, fato real, não vou citar qual foi o caso, mas foi filmado, foi veiculado na mídia. Um advogado famoso orientou o cliente, assina com a mão esquerda, o cliente era destro, para tentar ludibriar o juízo. Funciona? Tem uma lei da escrita que diz que o hábito gráfico, né, a genética, né, a gênese da sua escrita, ela independe do meio, do tipo instrumento. do instrumento, na verdade. Se você está usando a sua mão direita ou esquerda. Se Entendi. você perder a sua mão, você vai assinar com o seu pé. Se você conseguir desenvolver habilidade para isso, fazendo os mesmos movimentos que você faria com a mão. Isso pode acontecer também em caso de algumas doenças, né? Que a pessoa perde uma parte do movimento, mas alguns vestígios daquela escrita anterior permanecem. Por isso que a gente, às vezes, consegue, em escritas patológicas, achar convergências que permitem
chegar, convergências ou divergências que permitem chegar a alguma conclusão. E é importante também que essa parte de convergência e divergência, porque as pessoas É. acham que só a comparação, aqui tem 10 convergências e então é autêntica, né? E não é só isso. A gente precisa não é que levar nem em consideração... papiloscopia. A papiloscopia tem Tem um número, né? A gente falou precisa 11, levar sei em lá. consideração também a relevância daquele vestígio, né? Porque se eu faço um A que todo mundo faz, é fácil de reproduzir, qual a relevância que aquela letra ali tem para mim? Qual é o peso, Qual né? o peso que tem? Se todo mundo consegue fazer aquele A, pode ter sido falsificado, né? Sim, sim. É. Então tem que ser uma particularidade da pessoa e que não seja perceptível. Esses elementos também, essas características são importantes na perícia também. Não é somente ver a forma não é da a forma. assinatura, não é a forma, é a gênese. Agora a pergunta boba, né? Tirando por mim que ele viu a minha escrita. Quanto mais feia a letra, mais difícil de falsificar ou não? Não necessariamente. Não necessariamente, mas você pode ter a letra feia porque A minha você horrível. tem Aliás, Samuel, hábitos olha, gráficos a minha letra- exóticos. Ele é bem exótico. Se você é uma pessoa muito Ele é bem exótica, exótico. Não, eu Na não, escrita... Vai ser mais segura. vai ser entendeu? mais segura. Porque Ah, é mais são, segura. Quanto mais exótico, Porque mais a segura. pessoa não consegue reproduzir. São o falsário é mais poucos, difícil. Você viu a vistos minha? da Não, ninguém população. consegue reproduzir o que ele escreve. Não, o que eu escrevo, não tem como. Mas, pessoal, a gente tem que ir já pro caminho para encerrar, que a gente tá há um tempão aqui Tá bom conversando. o papo, é ao tá vivo, bom tá o papo, aí, e depois a gente Tá vai no falar- ao vivo É, ainda. outro dia a gente fala mais e tal. Mas Aí, sim, mas só mais uma consideração. fale. É muito importante para análise grafoscópica a gente ter os padrões para confronto. Se a gente não tem os padrões Sim, adequados, sim, a gente sim. não consegue confrontar. Né? Então, a gente tem que atender ao que a gente chama dos requisitos dos padrões gráficos, que é autenticidade primeiro, porque não adianta eu depois falar que a assinatura não é do Lion ou é do Lion, se os padrões eu não tenho certeza se é dele mesmo ou não. Então, autenticidade, quantidade, porque a gente precisa observar se a pessoa tem aquele hábito na escrita ou não. Então, não adianta eu ter um padrão só, né? Vai dificultar meu trabalho. A adequabilidade, que eu não vou comparar a pessoa fazendo um A com um B, né? Eu tenho que comparar A com A, B com B, né? Letra de forma com letra de forma, letra cursiva com letra cursiva. Contemporaneidade, porque a gente muda a nossa escrita ao longo do tempo. Não tem um número certo de anos para frente ou para trás, porque cada um tem uma evolução da escrita diferente. Então, é muito importante a gente ter padrões diversos daquela pessoa, de muito tempo atrás, de hoje, daquela época que foi feita a assinatura, e a espontaneidade, que é aqueles padrões realmente refletirem o que aquela pessoa escreve normalmente, não que ela está forçando e tentando disfarçar a escrita dela no Muitas padrão, vezes a né? pessoa pode disfarçar. Às Né? vezes a pessoa Eu tá quero com que raiva. saiba, fui eu que fiz, mas eu não quero que saibam que eu que fiz. O detalhe, não. né? Quando há suspeita, né, de uma falsificação assim, de assinatura, né, de uma coisa escrita, geralmente nós pedimos o suspeito para escrever e depois a gente confronta aquilo. Tem que ter material para isso. confronto. É isso, são os padrões gráficos. Por isso que eu falo para o cidadão, pega tudo que aquele cara que você desconfia escreveu e guarda, porque ele não é obrigado a fornecer assinatura para a polícia. Né? Vai cair no seu concurso seguinte, né? Nemo tenetur si detegere, que é em latim. Né? Vou repetir, nemo tenetur si detegere. A banca do mal vai cobrar isso. Ele é exótico. Que mas a banca vai cobrar isso no concurso, que é o direito de se não autoincriminar, não produzir provas contra si próprio, que decorre da presunção de inocência, que engloba o direito de ficar calado. Né? Vai cair no concurso com esse nome do mal. Né? Então, ele não é obrigado a nos dar o material. Por isso que eu digo para a vítima, pegue tudo, guarde e nos entregue. Né? E agora, tipo, realmente, para poder encerrar, porque, vou te falar, eu queria falar um monte de coisa aqui. Eu tenho um monte de coisa para poder perguntar. Tem parte 2, A parte digital, gente, a gente não perguntou do parte dois. documento digital. Exato. Tem um mundo do Vamos documento depois digital. marcar outro podcast. Talvez parte no dois, futuro a tem gente que marque ter. um novo podcast. Eu acho que vai ser hiper interessante fazer isso. Só que agora, infelizmente, eu tenho que encerrar. E, assim, primeiro, eu quero agradecer a vocês. Vocês são incríveis, vocês sabem bastante. Acho que a galera aprendeu muito com vocês. Tem muita coisa para aprender ainda, mas, cara, hoje foi uma aula, assim, com tudo aqui. E obrigado pelo convite. Tanto a Lívia como a Elaine, assim,
eu já tô convidando, se puderem, se quiserem e tal, já participando lá no Instagram, darem dicas e tal, pô, vai ser uma honra, vai ser... Eu acho que, na verdade, quem participa do projeto aqui já tá totalmente já dentro, porque tem muita coisa para poder ensinar para vocês. E quero agradecer a vocês. A gente agradece também a Eu oportunidade. agradeço pela aula. É, De trazer um pouco da documentoscopia para as pessoas, porque é o que a gente falou, as pessoas nem sabem que existe isso. Muitas vezes a pessoa passa por uma fraude, né? Tem a sua assinatura fraudada e ela não sabe nem a quem ela vai recorrer. Né? Quem é o profissional que vai analisar isso para mim? Não sabe nem que existe. O que é o perito em documentoscopia, né? Sim. Então, é bom trazer isso e a importância dos documentos na nossa vida, né? A importância também, pessoal, da perícia. A gente aqui, Sim. esse canal aqui, total, eu acho que é o primeiro que está falando dessa maneira como a gente está falando aqui. A gente está trazendo a perícia para vocês, está trazendo a ciência forense para você, como é que funciona cada detalhe em todas as áreas. Se eu puder trazer aqui, todo mundo vai trazer todas as áreas aqui para vocês terem uma ideia como é que funciona, com a grande ajuda do nosso professor Samuel, eu não vou chamar de mestre. Eterno aprendiz, está aprendendo sempre. Professor O conhecimento Samuel, é fabuloso, né? Aplicando isso no direito e aplicando no seu dia a dia. A gente falou o assunto aqui que Sim. tem aplicabilidade no seu dia a dia. E acho que isso é o mais importante para a população, né? Sim. E tem o quadro nosso aqui, que é o Toque, a dica das peritas hoje, né? O que vocês têm a dizer para o cidadão, para o pai de família, para a mãe de família, para aquela pessoa do bem que quer se proteger? Eu dei essa dica de guardar os escritos do suspeito. O que vocês têm a dizer assim? Acho que todas as dicas. A gente A já deu gente já tanta gastou dica. essas dicas. Dica, né? Uma dica, não aceite cédulas manchadas de rosa. Isso aí. Boa, Outra boa. dica, faça uma assinatura segura. O que você está seguro, gente? Acabou de Expliquei, falar. nossa. Ah, tá, Igual a minha, entendi. igual a Igual a minha. toda, entendi. Igual a minha, igual a minha. Vários elementos, mas dá pra mudar? extensa. Igual a minha. Nem precisa pra mudar. Tipo, É eu difícil, tenho uma assinatura, né? É difícil, Porque mas... Tá já na cabeça. Tá na sua Ou cabeça. então não faça somente a rúbrica, né? Ah, é verdade. Ah. Evitem rúbricas. A outra coisa, experiência própria, que eu achei interessante. Dólar, se você for trocar em casa de câmbio, se dobrar, amassar, já era, perdeu, não troca. Ah, é? Ué. Eu tava com a nota de $100 a vez, eu fui trocar, tava no exterior, tá amassada, não trocaram. Ó. Aí Tem eu que tô- andar aí- com uma carteira aí grande, eu né? Pra andar consegui, com ela aberta. Eu consegui, até rasgadinho já era. Eu consegui trocar, mas eu perdi um bom dinheiro para trocar, né? Hoje a gente falou bastante sobre a parte de físico e tal. Pretendo no futuro, se elas aceitarem, a gente falar bastante sobre digital também. E de verdade, gente, assim, obrigado por escutarem a gente. Obrigado por estarem participando, mandando suas dúvidas. É muito importante até para o nosso desenvolvimento mesmo. E obrigado, as meninas, mais uma vez. A gente agradece. E é isso, né? Tipo, quer falar uma coisa? Todo mundo quer falar alguma coisa? Não, né? Encerrou? E obrigado, depois deem uma olhada lá na nossa loja, quer dizer, vai ser no meio de fevereiro, www.lojaoperito.com.br, que vai ter um monte de coisa, um monte de produtos Vai interessantes. ter lanterninha. Lanterninha, vai Vai ter ter caneca, vai ter roupinha. camisa, vai ter... Ih, vai ter um monte de parada maneira. Vai ter isso aqui também? Talvez tenha. Vai ser legal É, demais. vai ser legal. E assim, e é isso. Obrigado por tudo e te agradeço. Muito obrigado, tá? Legal.